Bem-vindos ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão e esses ouvidos são para escutar melhor. Eu sou a Thaís Alves e Gallifrey Stands. Eu sou Ana Ratner, convidado especial, já devia estar na cama já faz algum tempinho. Então, como vocês estão vendo, essa semana, repetindo aí já o que já virou clássico, né? Porque já tem mais uma vez acontecendo, chamamos o terceiro integrante, dessa vez não tão especial assim, que a Ana, como vocês sabem, como é assim parte não é da equipe. especial? A Ana é parte da Como? equipe. Ela é nossa colaboradora. Por isso mesmo que é especial. Não, mas cara. ela não vem, veja bem, ela não vem de um Ela é de third casa. party. Ela é de de casa, ela é prata da casa. Ali, inclusive, pra quem é leitor antigo, conhece, né, a história de Doctor Who. Eu juro que eu vou terminar um dia, eu juro que eu termino. Ela que é a autora desses pontos maravilhosos, né, Sim. trazendo curiosidades sobre a série clássica. Ela vem contando, já tem um tempinho que tá parado, mas ela postou contando a história por trás das câmeras, desde lá da época do Lilian Harton. A gente vai botar aqui no post pra vocês lembrarem. O podcast de hoje, vamos ao que interessa, é o nosso review sobre Listen, que vai ser que até agora foi o melhor episódio. É nota 10. Não, nota 12. Eu tenho que, inclusive, começar a baixar as minhas notas anteriores, porque senão eu não vou ter mais limite. Eu vou começar a quebrar, vou fazer que nem o doutor. Mas antes um pouquinho da gente partir pro nosso bloco de e-mails, a gente vai fazer o nosso blocozinho do Jabá. O bloco é o quadro de avisos. É o quadro momento de avisos. propaganda. Não chega nem ser propaganda, porque a gente ainda não tá ganhando nada com isso. Veja bem. Ainda. Mais É ou o nosso menos. quadro de aviso, aquele quadro da faculdade que você passa, tem aquele monte de percevejozinho, você bota um papelzinho. Perceber? Que percevejo, taxinha. Taxinha. Então, é o quadro de avisos. E nós temos 3 avisos muito legais essa semana. O primeiro é dos nossos parceiros da Nerd Gift. www.nerdgift.com.br. Nerd Gift é o seguinte, gente, é um site família, site de gente amiga. A gente, assim, não tem dúvida alguma que é um site que tem um material de qualidade, Confiável. com preço bom e confiável. Veja bem, a gente não tá em condição de ficar exigindo tanta coisa barata, porque a gente sabe que o produto Doctor Who não é tão barato assim. E os outros que eles fazem, botam lá camisa com estampa, uma caneca, sempre uma memorabilia legal de se ter. Então, deem a passadinha no Nerd Gifts pelo link do site, que a gente ganha aquele trocadinho pra ajudar, né, a bancar aqui a hospedagem e coisitas mais. E qual é a próxima propagandinha, Thaís? Qual é a próxima propaganda que a gente tem? A gente recebeu um e-mail legal nessa semana, que na verdade é um projeto que a gente já conhecia, que é o Gallifrey Collab. Como se fosse um coletivo. Tá na moda, né? É. Esse tipo de collab. É como se fosse um coletivo no Tumblr de vários artistas que fazem fanart de Doctor Who, com a diferença de que são artistas brasileiros. Então, é a galera que faz desenhos e tal e manda lá pro site deles, é bem legal. Na real, esses movimentos, né, de collab tá acontecendo já em vários aspectos por aí na internet. Tem um de Pokémon, muito legal, Pokémon Draws, algo assim, que é cada dia um Pokémon diferente e só brasileiro desenha. Agora tem esse Doctor Who, que não é só no Tumblr, tem no Facebook também, a gente vai linkar aqui embaixo. Ou aqui em cima, nunca sei onde fica o player direito. É embaixo. É embaixo, né? Então isso vai ficar em cima. Enfim, Não, vai estar no sim. post. Vai estar no post. E é muito legal, cara. Tem umas artes, assim, o brasileiro tem aquele sentimento do cachorro sem dono, né? O cachorro vira-lata. Do cachorro vira-lata, Síndrome né? do Que vira-lata. normalmente é um cachorro sem dono, veja bem. Só se você adotar, inclusive adotem um cachorrinho, gente. Adotem animais, Ou isso é um muito legal. gatinho. Ou um gatinho, que é o nosso caso. Mas enfim, é a síndrome do vira-lata, né? A gente sempre acha que o brasileiro não faz nada legal, que só coisa americana, Não, ou britânica. muito pelo contrário, as E, cara, artes tem estão uns bem desenhos, bonitas. tem uns desenhos sensacionais lá, cara. Inclusive, se alguém quiser, né, a gente tá pensando em fazer um projeto. Inclusive, desenhistas estão nos escutando e galera do Collab, que gostou de estar sendo referenciada aqui. Inclusive você, pessoa que desenhou aquelas 3 claras, que eu gostei muito, não sei quem é, se identifique. Se você quiser desenhar pra gente ou qualquer um do Collab, se identifique, temos um projetinho legal. E falando em projetos, Esse é isso legal. isso é o ponto alto. Esse é o ponto alto, temos até trombetas soando aqui. Essa semana... Também se imitar trombones e tubas. Melhor não começar temos a banda de uma mulher só aqui. Então, estamos tranquilo, porque essa semana, Thaís Alves, onde nós fomos essa semana, o que nós fizemos? Não vale dizer supermercado, Thaís, é outra coisa. A gente não também foi de casa. Ah, não, peraí. Fomos no supermercado também, mas fomos na Avenida Paulista para uma reunião. Na Inclusive, Avenida Paulista. fomos avistados por fãs Fomos da Avenida avistados por Paulista. fãs, pessoas que gostam da gente, gostam do nosso trabalho. Pode se aproximar, a gente não Dê morde. um abraço, tire foto para autógrafo. A gente não sempre cobra carrega ainda. cartãozinho do site, adesivo. Sim, sempre temos nossas memorabilias. Então, viu a gente, chega, dá um abraço, pede autógrafo, a gente não tá cobrando ainda. Vamos colocar da seguinte maneira: tivemos uma reunião secreta, né, na Livraria tivemos Cultura. uma reunião aí, dentro de uma Livraria Cultura. Não sei se é com alguém da Cultura, provavelmente pode ser com alguém da Cultura, não sei.
Temos notícias já garantidas, fontes quentes aí. Tem coisa boa Tô dando rolando. uma de Nelson Rubens aqui, ok. Ok. Que coisas muito boas estão por vir para fãs de Dr. Who aqui no Brasil pela Livraria Cultura. Então, fiquem ligados. Então fiquem ligados. Isso é tudo que a gente pode falar, essa mensagem vai se autodestruir. Não vai se autodestruir porque senão vai demorar para... ainda. Você vai destruir o apartamento. Então, é assim, fiquem ligados na rede social da Livraria Cultura, no Dr. Who Brasil, e vocês vão ficar sabendo em primeira mão. E falando em primeira mão, tem alguma coisa que eu lembrei que não estava nem notado na nossa pauta. Porque a gente tem pauta. Não estava previsto. Isso aqui não é feito, isso aqui não é bagunça, isso aqui não é show de improviso. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas isso aqui não estava na nossa pauta, mas eu lembrei. O app do Dr. Who Brasil, cara. Vocês não imaginavam que esse dia ia chegar. Nem a gente. Nem a gente, eu imaginava. O primeiro site brasileiro de Dr. Who, mostrando a excelência aí no primeiro lugar, que tem um aplicativo pioneiro, que tem um aplicativo para qualquer plataforma. Tá aí, se você tiver um Android, você tem seu Androidzinho e você tem o seu tablet, você consegue baixar o aplicativo? Eu consegui, eu fiquei muito impressionado porque o meu Android é muito velho, muito antigo, não cabe nem o WhatsApp, sabe? Olha aí, e rodou no seu aplicativo? Rodou perfeitamente bem. Rodou o aplicativo. Dá pra ouvir podcast, dá pra ler as notícias, dá pra acompanhar Twitter, Facebook, YouTube, então é uma beleza, cara. Ana, você que, assim como eu, tem a maçã do Steve Jobs, você tem um iPhone. A maçã mordida. Nossos iPhones são diferentes, você consegue rodar o nosso aplicativo? Roda perfeitamente, funciona tranquilo, dá pra ouvir dá pra ouvir o podcast no ônibus. Não recomendo porque você fica dando risada, o pessoal olha feio, mas se você conseguir ser mais discreto do que eu, dá pra ouvir no ônibus, metrô, essas coisas. Sim. Recomendamos fones de ouvido, né? Não Sim. atrapalhe seus coleguinhas. Sempre Por os fones de ouvido. favor. Temos amigos que têm um Windows Phone, funciona o Windows Phone. Se você é hipster, mais do que tem um iPhone, e você tem um celular com o Firefox OS, que é raridade ainda, roda no Firefox OS também. Roda em tudo, é uma loucura. Roda em tudo, é bonitinho, tem íconezinhos personalizados. Então, baixe esse aplicativo app.você/Dr. Who Brasil, o link tá aqui embaixo, saiba nossa notícia em primeira mão. E agora, vamos para o nosso bloco de e-mails, vamos escutar, né, escutar a vontade, a voz do povo, escutar o coração das pessoas. Que é a voz do povo, Porque a voz do nosso público é a voz de Deus. É a voz ou de Deus, não sei. Mas agora a gente vai ouvir o sentimento das pessoas, a gente vai ouvir o coração. Então sobe o Rock 7, gente. Listen to your heart. She might need a lot of loving, but she don't need you. E chegamos ao bloco, né, de e-mail dessa semana, né, esse bloco que a gente escuta a voz das pessoas que nos escutam. Né? Eu gosto particularmente muito desse bloco, porque não é só a gente falando, né, a gente lê. Na verdade a gente fala, mas é só a gente lê o que as pessoas falam também. Não só a gente recebe o podcast das pessoas, como elas levantam hipóteses e teorias muito legais que a gente gosta de discutir, né? Pois que é. as pessoas gostam de ouvir teorias. Na verdade, é legal. Eu adoro, É pelo legal porque eles concordam com a teoria que a gente fala e dão outras novas. É uma troca muito gostosa. Sempre mandem e-mails pra gente, gente. Os seus e-mails são o óleo dessa engrenagem que é o nosso podcast. Nossa, cara, que Não, profundo. É e indo agora já nesse lance, né, dos e-mails que a gente gosta tanto, o primeiro e-mail de hoje é de um cara que eu particularmente gosto muito. Primeiro, porque ele tem um nome muito bonito. Segundo, porque a gente conversa no Facebook, porque ele tem esse nome muito bonito. É do Gabriel Pavão. Não sabemos se são parentes, acredito que sim. Não é possível que não seja. Cara, só tem uma família com esse nome aqui no Brasil, ou talvez no mundo, não sei. Mas a gente se conheceu pela internet. Ele também Por causa de Dr. Who. Na verdade, porque ele dava like no Dr. Who Brasil. É uma forma inteligente, garoto novo, menino. Mas tem ele a conta cabeça aqui a boa. história dele, vamos ver. Olha É. só. Dependendo do tempo e do espaço onde estiverem, bom dia, boa tarde ou boa noite, Fred e Thaís. Nesse caso, prezando mais pela ordem alfabética do que pela sonoridade. Eu vou fingir... Pessoas estão implicando com a sonoridade de Fred e Thaís. Mas Eu tudo vou bem. fingir que acreditei. Tudo bem. Vamos lá, meu nome é Gabriel Pavão, tenho 17 anos, sou estudante e desenhista / escritor amador, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou com a minha tarde estacionada em Atibaia, São Paulo. Muito Gostei parecido, né, comigo, que também vim do Rio de Janeiro e agora estou com a minha estacionada aqui em São Paulo. Eu gostei muito desse lance da tarde estacionada, achei que foi um toque galante. Né? Será esse negócio de ele ser do Rio é uma coisa, talvez uma migração dos pavões? Né? Acho que os Um pavões processo estão migratório? migrando, é um processo É migratório. uma coisa louca, mas vai lá. Sou Ruvian há pouco mais de um ano, mas entrei
violentamente em Está em letras maiúsculas, garrafais, está em né? maiúsculas. De cabeça em tudo quanto é material de Dr. Who. Meu doutor favorito é o Eccleston. Muito bom. Muito bom, muito bom. Antes de mais nada, queria parabenizar pelo excelente podcast de vocês, que na verdade foi o que me fez formular essa teoria nas engrenagens da minha... Você também falou de... engrenagem. Eu não tinha lido, a gente não leu os e-mails antes, né? Porque na verdade eu não leio porque eu tenho preguiça. Nesse momento eu quero fazer uma pausa pra falar que se você tá ouvindo miados é do nosso gato Colin. É verdade. Que Tá não por aí. para quieto um minuto, Já saiu. esse gatinho. Olha que teoria boa que o Gabriel Pavão fala aqui pra gente. Eu acho que a Terra Prometida de fato é Gallifrey. E a Missy é uma seguidora do Valeyard e que vem recolhendo possíveis testemunhas para, pasmem ou não, um novo Trial of a Time Lord. Ela está reunindo pessoas que possam provar a natureza destrutiva do nosso capaldão. Afinal de contas, o Moffat não deu um doutor mulher para quem queria, mas nada impede ele de dar um Valeyard mulher. Novamente, parabéns pelo podcast, que ele dure por muitas gerações. Abraços, Gabriel. Cara, ele Eu falou gostei. uma coisa que, na verdade, ele deu um tempero a mais pra uma teoria que tá rolando na internet, né? Porque a Missy é a incógnita da temporada, uma das. E aí as pessoas estão falando que ela pode ser a River, que ela pode ser a Romana, que ela pode ser a Honey, que ela pode ser o Mestre. E alguns falaram que ela pode ser o Valeyard disfarçado, né? Que o Valeyard tinha o nome do Master of Disguise. Isso. Pode ser ele até regenerado, a gente não sabe, acho meio difícil. Mas ele botou um lance que ele juntou das teorias, porque eu falei, né? De repente é uma personagem nova, vocês estão aí. Mas ele juntou com um personagem antigo. De repente, ela é uma personagem nova que veio... Ela é um arauto do Valeyard. Valeyard. Ela é, assim como o surfista prateada do Galactus. Existe sim, existiria no caso uma ligação dela com o Valeyard. Sim, e talvez por isso ela chame o doutor de namorado, porque ela é meio chegada com o Valeyard, não sei, que também é doutor. Não sei, boa teoria. Gabriel, Pavão, cara, meus parabéns. Além de ter um nome muito bom, você tem um cérebro muito bom também. Inclusive a engrenagens para todos nós que pensamos juntos aqui, essa coisa de pavões. Adorei seu e-mail, mande mais e-mails, incentive amigos a mandar e-mail, passe para todo mundo. Próximo e-mail. O próximo e-mail vem de Hércules Campos Passos. Um nome forte, né? Ele é de Serra Espírito Santo e ele é aux de cobrança. Olha aí. Mentira, ele é Ele auxiliar. é auxiliar de cobrança. Mas é Ah, que lá. como eu sou Thais Aux, eu tinha que falar. É verdade. Tem 32 anos. Cara adulto. Tenho acompanhado o trabalho de vocês e gostado bastante. Eu acho que o androide de Deep Breath se jogou do balão. E caso for verdade, isso reforça a minha teoria de que para poder chegar no paraíso, é preciso que a pessoa deva se sacrificar pelo doutor ou por outras pessoas. Mas ainda é cedo demais para uma conclusão. Outra incógnita é a Missy, mas me faz lembrar daquela personificação da TARDIS, no caso a Idris, né? Não sei, não. Complicado. Mas vai. Mas é possível. Então, se a gente for usar o lance de pode ser qualquer coisa, vamos lá. As pessoas morrem e vão parar nesse lugar, jardim lá da Babilônia, Terra esse Prometida. negócio esquisito que a Missy vive, né? O que acontece? Vamos supor que ela seja uma personificação da TARDIS, igual a Idris foi. Igual a Idris Então ela foi. tem o poder de tirar a pessoa de um ponto do tempo e botar em outro. Não sei. Tudo se a gente der uma forçadinha, vai. Empurra que Acaba dá. encaixando. Ainda mais uma faca que faz encaixar qualquer coisa. Ele tem a vaselina da série, né, cara? Ele encaixa tudo onde ele quer. Onde ele quiser. É. E o Hércules também, ele levanta a questão desse novo personagem que apareceu com bastante destaque aqui em Listen. Sim, Já o Danny Pink, eu imagino ele sendo o irmão da Journey Blue, que apareceu no Into the Dalek. sim. Vai que ele viajou como companhia do doutor e depois ele deixou ele na Terra, onde ele virou professor. Vai ver, é por isso que o doutor não quer outro companion que seja militar. Olha, então, agora... Então, olha só, a nós já história de que gravamos- talvez o Danny já tenha sido o companion dele antes. Vamos saber agora o nosso review, né, que a gente vai fazer. Na verdade, a gente já fez o review, a gente tá gravando no e-mail agora, mas... pode ser, pode não ser. Tem como forçar ainda, pra não falar da Cara, vaselina. isso Dá pra botar. seria muito legal. Lembrando aí que esse e-mail foi mandado antes do Listen ser exibido, Ser exibido. mas eu acho que é interessante essa relação do doutor com o lance de ser soldado, o lance do Danny Pink também ser um soldado, ele ainda é uma grande incógnita. É o que eu falei, o Danny Pink é a folha em branco. E ele e os episódios, cada episódio tá mostrando um aspecto do próprio doutor. De repente isso pode ser trabalhado pra frente, às vezes tem alguma relação. Eu também achei muito estranho os dois serem nomes de cor. Não, eu achei que tinha alguma ligação e eu também acho que assim, agora nós temos a confirmação de que Danny Pink só virou um soldado por causa do doutor. Vamos Então é o doutor mais uma vez mudando vidas. Sim, olha aí. Influenciando. Caraca, o doutor mudando vidas. Cara, que coisa boa. Que slogan bom pra um Né? político. Um político né? tá ali. Eu botaria no doutor. 12, a capaldona na cabeça.
Pelo amor de Deus, que não exista um candidato 12, né? Então, assim, Hércules, você que é um rapaz forte aí, que já matou vários leões, cara, gostei do seu e-mail, muito bom. Continue protegendo aí a Grécia, né, e Roma, porque precisa, crise econômica foda. E até a próxima, e agora qual é o nosso próximo e-mail? Nosso último e-mail vem de Estevão de Paula. Estevão de Paulo. Ele mandou um e-mail É um muito... cara que gosta de escrever para cacete. muito grande, e a gente escolheu especificamente o que ele fala de Robot of Sherwood, porque na semana passada a gente gravou o podcast achando que todo mundo tinha gostado, e no fim a gente descobriu Então, que muita gente não gostou. O maior plot twist desse episódio foi a reação, que quando eu gostei muito, até gostou muito, a Natalinha, que tinha sido nosso convidado, também gostou muito, e a gente ficou com... Isso virou a verdade, tipo, o episódio foi um bom episódio, Foi todo mundo unânime. gostou, ótimo, nota 10, nota 9, 8, sei lá. E quando a gente chegou em casa, cara, a reação do público tava divididíssima. Muita gente não gostou, achou fraco. A gente ia até botar um poll, né, umas perguntas no site lá, no cantinho. Enquete, obrigado. E não botou porque tava na cara que metade gostou e metade não gostou. Eu nunca vi tão acirrado, cara. Não, e muita gente achando que ele tava muito parecido com o 11. Eu particularmente Eu não achei, mas não tem achei gente de jeito nenhum. Até porque eu gostei. Isso as pessoas não gostaram. Mas o que ele fala no e-mail dele? Bom, eu escolhi justamente a parte de Robot of Sherwood. Sim. Ele concorda com a gente, ele acha que foi um excelente episódio. Apesar de eu ter gostado muito mais de Deep Breath. Robin Hood, além de ser um personagem teoricamente histórico, é um personagem que está muito na cultura pop. Vira e mexe são feitas obras cinematográficas, literárias e, por que não, musicais sobre ele. Nunca escutei, mas pode ser verdade. O que torna esse episódio um excelente introdutório para novos Rubens. Pessoalmente, eu tenho achado essa temporada bem mais pesada do que as anteriores. Sim. Talvez porque agora que o doutor sabe que não matou o geral, ele esteja compensando um pouco a culpa que sentiu durante todos esses anos. Talvez. Ele ainda coloca assim, ou não, posso estar falando merda, não sou tão manjão de Doctor Who pra afirmar uma coisa dessa. Mais ou menos. Ele falou coisas boas aí, que ele falou que é um bom episódio pra introduzir gente, né? Geralmente episódio de personagem histórico é legal pra mostrar. Sim, eu acho Porque que... é um episódio mais solto, né? E é algo que todo mundo conhece, Sim. então fica mais fácil. Sim, ou deveria, né? Ele faz uma brincadeira, né? Falando que achei muito bom o Mycroft Holmes mostrar que o doutor, né? O Mycroft, na verdade, é o Mark Gatiss. Nosso amigo, né? E ele faz o Mycroft Holmes na série Sherlock também da BBC. Ele mostra que o doutor, apesar de ter vivido todo esse tempo e ter toda essa experiência, ainda se deixa levar por sentimentos tão simples como inveja e o orgulho de aceitar de que ele pode ser errado. É legal isso, porque isso é um traço de personalidade do doutor desde o primeiro até hoje. Até agora, eu acho que isso nunca vai sair. Às vezes é aquele lance, inclusive isso virou até uma discussão, uma coisa que a gente botou no Facebook esses dias, que o nego falou que ele é o mesmo homem, né? Na verdade, ele é como todo mundo. Você não é como você era quando você tinha 5 anos. Você agora tem 30, 40, você não é igual quando você Ele tinha 15. tem 2000. Então assim, você é feito de aspectos de você mesmo. Então, ele sempre segue a mesma linha, né? Que ele é um cara rabugento e tal, teimoso. Às vezes mais, às vezes menos, mas isso é uma coisa que nunca vai sair, isso sempre tá com ele. Não, e eu vou além, não é só o doutor não, se você pega os Time Lords, que tem muito mais experiência do que o próprio doutor, quer dizer, é uma sociedade, a sociedade mais antiga da galáxia, Sim. E eles continuam sendo tomados por sentimentos como inveja e orgulho também. Pois é. Então, a verdade é que... Cara, more human than human. A verdade é essa. bem por aí, né? Pois não é. importa quão alien ele seja, ele ainda tem esses sentimentos que são tão Sim, humanos, né? Pois é. Ou nós temos sentimentos tão Time Lordianos, não sabemos. Mas vamos lá, ele termina agora pra dar o pontinho final dele. Também senti falta da Missy nesse episódio. Eu acredito na teoria explodidora de cabeça do Fred. Obrigado. De que ela pode ser uma personagem completamente nova. Pois é. Quero muito saber o que essa mulher está fazendo falando com os mortos. Mas tenho certeza que é alguma coisa contra o doutor. Afinal, tá estamos branco. falando de Moffat e ele com certeza quer explodir nas suas cabeças. Ele quer. Não, com certeza Eu acredito que vai ser Ela- dos mistérios. vai ela ser é o que vai ser contra o mais- doutor. Sim. Ou não. Ou não. Não pode ser jogado como ou não, mas eu acho que desses mistérios que o Moffat criou, a Missy vai ser o mais bem trabalhado. E eu tô muito ansioso pra ver tomara, isso. né? Porque essa temporada tem só episódios bem trabalhados, por mais que algumas pessoas não tenham gostado do Robot of Sherwood. Mas essa temporada, no geral, tá sendo a melhor temporada.
by the going, né? Cada vez que ela vai andando, vai ficando melhor. Eu gosto da Era Davis, mas eu também, ao mesmo tempo, não gosto de ficar sendo saudosa, ou como as pessoas gostam de dizer, viúva do Tenant. Acho que teve temporadas da 1 a 4, né? Costou em Tenant. Sim. Foram boas temporadas. Mas, cara, o show tem que continuar e vamos pra frente. E essa temporada tá boa. E eu espero, sim, que o desenvolvimento da Missy seja legal. Sim. Seja bem trabalhado. E de fato, ela é um mistério. é um mistério que ela ela é tão gosta. misteriosa que não dá pra saber se ela é boa ou ruim Ela ainda. é tão misteriosa que não dá nem pra saber se ela é um mistério de verdade. Não, ela é um mistério, sim. Então, aqui ela é um dos mistérios da temporada. Mas, eu acho que ela é contra o Doutor, sim. Sim, olha aí. Estevão, você que levantou essa dúvida na nossa cabeça, espero que tenhamos levantado dúvida na sua cabeça também. Né? E agora, já que fechamos nossos 3 e-mails, agora estamos lendo só 3 e-mails para não ficar muito grande, os últimos e-mails ficam muito grandes. Vamos partir para aquele bloco gostoso, bloco das perguntinhas que chegam para a gente pela semana. Ao som de Smith, Salt Smith, vamos para as perguntas. E quando toca essa musiquinha, você já sabe o que é, que o próprio Morrison já tá falando, né? Que é o Ask. Vamos ver quais foram as perguntas, as 2 melhores perguntas que a gente pegou essa semana, que a gente não quer se alongar muito. A primeira pergunta nós não sabemos de quem é, porque o Ask é cheio de anonimato, uma coisa muito cheia de máscaras. Mas o Ask pergunta o seguinte: o que vocês acham da vontade que o Moffat tem de apagar as coisas do Russell T. Davies? Aí, como, entre aspas, apagar a Guerra do Tempo, da citação da Clara e seu primeiro episódio? Em que capítulo você está? No 10? O 11 é muito melhor. Você vai chorar muito. Vocês perceberam isso? O que vocês acham? Olha, cara, em primeiro lugar... Ou garota? É. Não sabemos. Não, em primeiro lugar, eu acho que o Moffat, ele não apaga as coisas que o Davis fez. É um Eu trabalho acho em que, conjunto. não é em conjunto, porque o Davis já não tem mais nada a ver com o Dr. Who. Mas o Moffat já falou que tem coisas que eles meio que vão falando, lembra esse plano Não, que você eles fez se aqui? falavam antes, mas né? eu acho que ainda rola um acordo de cavaleiro. Não vou sair apagando o que o outro cara Não, fez. mas eu não acho que ele apaga. O que eu acho que ele faz é o seguinte: existe um canon da série. Existem as coisas que aconteceram na série desde a clássica e a moderna. O Moffat, ele respeita isso, ele respeita o canon e ele fala, isso aconteceu, então eu vou trabalhar em cima disso. Tanto que o próprio especial de 50 anos, ele trabalhou com a Time War. Sim. Ele encaixou os gaps que o Davis tinha deixado. Inclusive o lance do doutor no especial The End of Time, Sim. ele chega falando que se casou com a Elizabeth. Esse episódio é de 2009. Não é do E Moffat. em 2013, o Moffat preenche esse gap Isso é de muito como legal. isso aconteceu. Mas eu acho que a pessoa Agora, fala o aqui... o que ele quer dizer, por favor? O que a pessoa tá falando aqui é esse lance do Moffat meio que tentar sair por cima. Ela tá querendo fazer. Eu sei que essa pessoa é uma safada. Ela Ela tá querendo. Ela tá querendo botar. manipulando. Como se fosse guerra de facções entre os dois. E na verdade. Davis versus que aí Moffat. ele bota que o 11 é melhor que o 10 escondido no episódio. Eu lembro disso, realmente. Mas eu olha acho só. que não, cara. Eu acho que ele é o que a Thaís falou. Ele preenche os espaços, cara. E tá preenchendo bem. Então, mas por outro lado, eu entendo que ela não sei. Ou ele. Aqui, ai gente, posso falar? Eu acho que é uma garota. Eu acho uma garota, não sei porquê também. Vamos dizer que é uma garota, não precisa identificar a garota. Não, a questão é, a pessoa, pronto, tá bom? Eu sei o que ela tá querendo dizer. Quando eu comecei a assistir a 5ª temporada, que é a da Amy e do 11, eu percebi que ela muda muito o tom das temporadas anteriores. Parece que esquece das outras um pouco. Parece que, olha, isso é legal, mas deixa eu fechar nessa gaveta aqui. E olha que legal que tem nessa gaveta aqui. Porque a Rose e o 9 começam a Era Moderna. Sim. Aí entra o Tennant com a Rose. Sim. E existe referência às coisas da primeira temporada. Então tem Mickey, tem a Jack, tem a família da Rose. Quando entra a Martha, ainda se cita a Rose. Sim. E quando entra a Donna, aparece todo Volta mundo. outra coisa. Aparece Sarah Jane, aparece a Martha. Inclusive, Donna e Martha aparecem juntas por 2 episódios. Então, assim, ela tá se autorreferenciando o tempo todo. Chega na 5ª temporada,
parece que o doutor não lembra de Rose, não lembra de Marta, não lembra de Tem Donna. uma citaçãozinha besta assim ou outra, um Não. holograma aparecendo, não é só. E eu acho que é isso que incomoda algumas pessoas. Me incomodou. Sim, a mim também. Me incomodou. E isso fez a quinta ser uma das minhas temporadas menos favoritas por conta disso. Sim. Quem começa a assistir da quinta temporada, e tem muita gente que começa a fazer assim, Tá fazendo errado. eu não ia falar isso, Não, você mas tá eu estou completando minha... Quem começa da quinta temporada não sente essa falta. Quem começa do começo sente muito essa falta. Eu, pelo menos, senti muito. Sim. Não, então, é por isso que eu falo que eu acho que é meio errado começar da quinta. Porque você perde o tom de ser uma coisa... são temporadas diferentes, mas são estações diferentes, mas da mesma linha férrea. Sim. Não é uma outra linha, tipo... E as temporadas do Moffat, no começo, agora até que ele tá desmistificando isso, mas é muito solto, é muito a par do resto, se incomodava um pouco. Não, e ainda assim, o próprio Moffat, ele se faz muita autorreferência. Por exemplo, Sim. logo no Deep Breath, ele fala da Amy. E ele fala do Madame de Pompadour, que é o episódio dele na época do Russell. Porém, ele não fala de outras coisas da era Davis. Sim, ele Então, fala do episódio e nem fala da Rose. Pois é. Então essa pessoa, ela tem uma certa razão, sim, é uma coisa que incomoda algumas pessoas, mas não tem jeito. Uma coisa que eu queria até acrescentar, pelo menos ele tá fazendo muita referência à série clássica agora. E isso é legal. É o que a gente tá falando, o Moffat, ele tá sabendo, essa temporada tá sendo a temporada dele, ele tá de parabéns, você, pessoa misteriosa que mandou essa pergunta aí, que tá dividindo em facções. Também tá de parabéns, porque gerou essa discussão boa. E vamos partir pra próxima, já que você não se identificou, então nós vamos agradecer a você. Próxima. A próxima pergunta veio há 5 dias atrás. E se esses cálculos que o doutor anda fazendo seja pra achar Gallifrey? Achamos sim. Afinal, ele teve meio que uma confirmação que estão vivos no especial de Natal. Meio? Não, peraí, no especial de 50 anos, na verdade. Tá bom, meio? Não, no Natal também, porque eles mandaram mas as antes numerações. já. Então, os cálculos, ela tá se referindo aqui às coisas que ele escreve na lousa. É que ele é o doutor do quadro. Ele adora um giz. É verdade. Esse doutor adora um pó. Fica... Que horror, isso, que cara, loucura. que Tem horror, criança cara. escutando. Olha aí. Não usem drogas. Não, mas ele gosta de rabiscar. Ele tem um negócio de... O negócio dele é quadro, cara. Escrever, Eu acho isso muito rabiscar. legal. É legal pra caramba. Cada doutor tem meio que um gimmick, né? Uma coisa que é só dele. E Característica. às vezes é um cachecol, às vezes é um guarda-chuva, às vezes é um trejeito, uma fala. E o dele é esse lance de giz. Eu acho muito legal isso, É cara. muito legal. É muito cara. legal. Então, pessoa, achamos sim que são cálculos para Gallifrey. Esperamos que seja. Esperamos que ele passe o endereço pra gente poder ir lá visitar. Eu espero que sim, porque no final do especial de 50 anos, quando o 11 tá falando com o curador, ele fala: então é pra lá que eu tenho que ir agora? A minha próxima busca é Gallifrey? E no Listen a gente viu Gallifrey. Então vocês me dão licença. Já estamos dando spoiler do spoiler. Que no more. No more sem Gallifrey, cara. Pessoa que mandou essa pergunta, espero que seja muito feliz, porque... Eu vou confirmar, são contas pra Gallifrey sim. Podem confiar em mim, não estou mentindo. Então agora vocês vão saber tudo o resto que aconteceu, não só a Gallifrey, vão saber sobre Danny Pink, vão saber sobre... Tudo vocês vão poder escutar, tudo sobre Lisa no nosso review. Vai começar agora, vamos para o review. Agora saindo do nosso bloco de Ask, aí do Gmail, que na verdade, igual semana passada é mentira de novo, que a gente ainda vai gravar. Isso não é sempre um hábito, já teve vezes de gravar de verdade no tempo. Direto pro assunto. Mas, olha aí, tá vendo? A Ana é boa, porque ela bota a gente na linha. Ela é a mãe de todos. É porque é coisa de mãe, é coisa de mãe. Eu não tenho idade pra ser mãe de nenhum dos dois aqui. Não, é verdade, não tem. Do Fred Não talvez mesmo. com Que pouco isso? esforço. Como assim, cara? Impossível, não? Tô brincando. Que isso? Que vida é essa, cara? Não. Tá louca. Nunca se sabe, eu não tô brincando. Mas eu não tenho uma paciência pra ser mãe de dois marmanjos aqui, não. Já tenho um em casa. Então, mas... Aliás, Lucas, vai dormir, já tá tarde. É Lucas, quem Uma sabe, pequena quem sabe é o É o adipozinho, adiposo, o mascote da família Hartnell, aí, da Ana. E do família DWBR. Dr. Brasil. A família Dr. Who Brasil, em geral, tem os nossos dois mascotes, como o nosso gato, e o outro é o filho da Ana. Mas vamos ao que interessa. Listen, o quarto episódio Quarto episódio da temporada. oitava temporada com Peter Capaldi e Jenna Coleman. Dirigido por
Não sei. É, episódio Escrito do pelo Steven Moffat. dirigido, Não, escrito. não. É o Moffat que faz tudo. Uma coisa, outra coisa. Não. Mas se ele é showrunner, ele Não. dirige. Não. Se ele é o runner, ele dirige. Não, ele Não, cara. Não? Não. Não, ele Como só assim? escreve roteiro, ele não é o escreve. diretor. Diretor é coisa técnica. Olha aí, tudo bem. Mas eu Não acredito dá que ideia seja pro ele. Moffat querer dirigir, que Não, ele fazer isso faz também. isso não, pelo amor Mas de enfim, escrito por Steven Moffat, Sim, nosso esse é amigo dele. pessoal. Nosso amigo, né? Conversei Amigo, com ele. inclusive, Bati um me papo. ligou semana. É mesmo? Mentira. Mas ele... Esse episódio, ele tem muitos altos e baixos, cara. Não, ele só tem alto. Não, altos e baixos eu digo na história, porque tem muitos momentos na história, não é só uma coisa. Tipo, o episódio começa... Como o episódio começa? A tarde se abrindo, aquela coisa, visão maravilhosa. E o aquela tarde Capaldão sentado na tarde. Sentado na lâmpada da tarde, algumas pessoas dizem que ele estava numa posição muito desconfortável ali, Fazendo yoga. Fazendo yoga. fazendo yoga no espaço. E aí ele fala a famigerada frase que tinha naquele teaser de 2 segundos, listen, né, que é o Teaser antiguinho. teaser, até. foi um dos primeiros que vazou não, que saiu dessa... Foi divulgado. Foi divulgada essa temporada. E aí já corta pra ele na tarde, malucão, com vela, que eu não entendi o porquê, porque essa tarde agora é um circo, né, cara? Só fica aquele, luz correndo em volta, é luz no painel. Eu fiquei surpresa com a quantidade de livros espalhada. A Tardes tem quartos pra todos os lados, tudo que é possível, e o cara espalha livro pra tudo quanto é canto. Então, mas isso não é que nem em casa, por exemplo, você na sua casa. Você, Não, na minha casa você não conta. no seu lar, no seu templo. Você tem lá o seu escritório, no seu escritório, no seu trabalho, que tem todos os livros. Mas toda vez que a gente vai na sua casa, tem um livrinho espalhado na sala. Tudo bem que são livros da criança. É, tem, Mas tem esse detalhe, né? Mentira que já teve livros do marido, já teve livros dela própria. Thaís, aqui em nossa casa, temos nosso lugar onde guardamos livros, mas vira e mexe temos livros espalhados na sala. A verdade é que hoje a gente teve visita, mas se alguém aparece aqui no meio da semana é um The Horror! É, exatamente, porque sempre tem livro espalhado na sala. O apartamento de vocês não é a Tardes, nem a minha casa. Não é maior por Mas dentro. a gente sabe muito bem que o doutor não é o cara mais disposto do mundo. Ele é um cara meio preguiçoso. E o que eu achei interessante do início desse episódio é que tem esse monólogo meio shakespeariano, né, cara? Ah, sim. É uma crise de identidade louca, uma coisa assim, uma busca incessante pelo saber, uma coisa... Essa questão filosófica do e se nunca estivemos sozinhos. Ali eu não sei se ele tava até se referindo a todo mundo, né? Ele tava mais nele, se eu nunca estive sozinho, e se sempre tem alguma coisa aqui. E se sempre estamos acompanhados de algo. Você tá sentindo, vocês estão sentindo também que o doutor tá ficando meio velho maluco? Tipo, esse lance Tá de achar que ficando? tá... Sempre foi. Não, mas que ele tá mais, tipo, tem alguém me olhando, Tá eu nunca boladão. tô sozinho, Tá tipo, ele não tá boladão. mais paranoico do que o normal. Mais paranoico eu não diria, mas eu acho que o cérebro dele ainda não acertou muito bem a regeneração. Não amaciou Parece ainda, que ele né? ainda tá se acertando. É que nem carro novo, né? Ele tá se descobrindo. É carro novo que quando você compra, você tem que dar aquela andadinha pra poder É amaciar. que nem sapato novo. É, que nem sapato novo que você tem que andar, entendi. Então o cérebro do doutor é um sapato. Mas em relação aos outros doutores, ele continua igual. Ele continua pela sede de querer saber, de curiosidade, de querer saber qual é. A base do E- personagem é isso, ele é um personagem curioso, isso que leva as coisas. E assim, é engraçado porque nas temporadas anteriores a gente sempre começa o episódio com a companhia dentro da tarde. No caso da Clara, ela só viaja com ele de quarta-feira, né? Então- E de vez em quando ele. Geralmente, nessa temporada a gente vê muito ele tendo que buscar ela. Não, que além de duas coisas engraçadas. A primeira é se você for considerar todo o arco da guerra, né, que deu um especial de 50 anos, mais da situação especial de Natal da cidade chamada Christmas. Natal, logo lá. Não, Natal, né? Ali no Rio Grande do Rio Grande do Norte. E todo esse problema, se for para pensar, ele deve estar esgarçado também. Sim. Né? E acho que nunca tivemos um doutor tão esgarçado mentalmente. Ele deve estar. Na verdade, Ele ainda se tá você, malucão, se né? você parar pra pensar que o Matt Smith, antes de regenerar, ele chegou a envelhecer, e a gente sabe que um Time Lord demora a envelhecer, é um processo muito mais lento, ele passou... Por mais que ele ficou evitando conflito na cidade, né? Ele realmente deve estar muito cansado, até porque ele não parou. Ele regenerou e tá na corrida desde então. O que a gente vê é que, por exemplo, esse episódio, eu acho que ele não se passa numa quarta-feira. Não. Porque não é um dia que a Clara Não. viaja normalmente. Não, pelo contrário, parece que é meio fim de semana, parece uma sexta-feira. Ou Que ela um tá dia no- de semana à tarde, porque ele pergunta do dia, ela fala de aluno, então é dia de semana. Deve ser uma sexta-feira à noite, acabou as aulas. Aí Ela ela foi beber, pro barzinho é. com um colega de trabalho que a gente ia conhecer. né? Finalmente convenceu o Danny Pink a sair, essas coisas, arrumou. Um cara bonitinho. difícil, Um cara difícil. Pra chegar em casa e dar com a tarde no armário e o doutor funciona nas suas Não, coisas. e pior que o date, né? O encontro deles foi uma merda. Não, foi o worst Worst date ever. né?
Porque tanto o Danny como a Clara, parece que eles não se entenderam assim. Parece tudo um que casal brigando de muitos anos já de convivência, não parece? exato. Não parece que é um primeiro encontro, Não, é sabe? porque as discussões, eles estavam tão sensíveis os dois que parecia que eles já tinham muito peso. Só que, cara, o primeiro encontro ali. Então a gente já sabe, já dá pra deduzir mais ou menos que não é numa quarta-feira, em qualquer outro dia. E quando ela entra no quarto, né, que tem a tarde lá parada, Tá lá depois o do desastre que foi o encontro, né, porque ela insistiu em fazer piadinha sobre morte e o Danny é um cara muito sensível. É um cara sensível. Sempre que toca nesse de guerra ou morte, o cara começa a chorar, dá faniquito, ataque de pelanca. Ataque de pelanca, pô, coitado. O cara deve sofrer de estresse Pós-traumático. É. Também achei, também levantei. Um negócio meio Watson, né, que veio da guerra zoado. É o Watson do Sherlock, né? Não essa série. Não vamos falar dessa série. Eu não tô falando que é da série. Tudo tô bem, falando não. do Sherlock. Eu tô só comentando. Vamos Ok. deixar claro que Sherlock não é o Benedict Cumberbatch. Sherlock Sim. é um personagem icônico Mas sim. Graças a interpretado Deus. por vários atores, milhões deles, Crianças, entre eles o por Cumberbatch. favor, vamos voltar pro tema. Não, mas sim. Se a gente quiser falar de Sherlock, a gente monta um outro podcast. Eu não ok? Então participo. volta. Talvez foi off-topic, não sei. Mas aí ela volta do desastre que foi o encontro dela, encontra a tarde no quarto dela, aí o doutor faz aquelas piadinhas, pô, você tem um cabeção, precisa de 3 espelhos e tal. Brinca e ele fala, precisa da tua ajuda. Ela, não, mas o encontro, ele, não, vambora, não sei o quê. E aí ele entra na tarde com ela, né? Ela entra atrás dele e fala, pô, eu nem aceitei. Ele, você já tá aqui, não sei o quê. Fala, antes ele zoou a maquiagem dela. Ele tá bem solto já com Então, ela. eles já estão amiguinhos. É, né? amigo lá do jeito dele. Mas o que acontece é que ela pergunta pra ele, há quanto tempo você tá viajando sozinho? É Ele porque- fala, talvez eu nunca tenha realmente estado sozinho. E aí a gente já pega aquele gancho. O doutor vai sempre buscar ela quarta-feira, beleza. Mas a gente não sabe, de novo, eu já tinha falado isso no outro podcast, a janela que fica entre uma visita e outra. Porque pra ela... Vários gaps. pra Uma ela semana. é uma semana, mas pra ele não necessariamente. Ele pode ter viajado 100 anos e resolvido em uma quarta-feira Que qualquer saiam lá. muitos livros e quadrinhos com os gaps. Sim, que saiam, mas... Então a gente já não sabe. Um pouco o Peter Pan, que prometia buscar o Andy na casa dela toda primavera, só que às vezes passava anos. Não chegava a e primavera, ele né? E ele não. Não, e ele ia. esquecia, porque pra ele ter a contagem de tempo da Terra do Nunca era diferente da contagem de tempo de Londres. Exatamente. Então, e eu sempre me perguntei isso, como é a contagem de tempo pra ele? Porque pra Companion é a nossa contagem de tempo. Segundo hora, dia, beleza, e tudo seguindo certinho. A dele é uma bagunça, cara. O amanhã pode ser há 100 anos atrás e o ontem pode ter sido amanhã. Entendeu? É sempre confuso. Então deve ser meio ruim pra ele manter um track. Ele não usa mais relógio, começa daí. É, Que ele isso. deu pro mendigo. Vendeu pro mendigão. Pegou pro mendigo pra pegar roupa de mendigo. Fez escambo. Fez escambo. Aliás, que relógio legal, que a gente não sabe qual é, né? O pessoal tava ficando maluco não, achando. Donete, Smith. Então, mas aí tem gente que acha que é o de pulso, tem gente que acha que é Fob Watch. Aí a galera Agora tá todo mundo viajando. quer ver Fob Watch nos negócios. Já tá não é louco. por aí. Mas acontece, ele chega e fala, eu não tive sozinho. Ela pergunta se ele tá viajando sozinho há muito tempo. Ele, não tive. E ele entra onde fala, o mal que tá... O silêncio que bate, a mão que pega debaixo da O cama. lance do sonho que todo mundo já teve. Aí ele entra esse episódio que eu falei que ele tem muito altos e baixos, mas que não era no sentido de bom e ruim. Era no sentido de ter vários momentozinhos. Por exemplo, essa hora... Vários momentos, Mas, né? não necessariamente um momento. É um momento. Mas, por exemplo, essa hora que ele fala o sonho compartilhado, que todo mundo tem, e aí começa a aparecer pessoas random, que a gente não sabe quem é, uma velha e 2 crianças. Que você acorda de madrugada assustado e vem o pé e pega vem a mão, pega na sua perna, e você se assusta e você acorda de novo. Esse lance do sonho conjunto, né, que todo mundo tem junto, isso nada mais é que a máquina do tempo do H.G. Wells, que tinha, né, o viajante, que não tinha nome, ele ia pro futuro, e lá ele viu uma sociedade dividida em 2. Tinha os Eloi, que era uma raça que eles eram quase como crianças, né, inocentes e tal, e pareciam fisicamente com crianças. E tinha os Morlock, que era a raça que tinha crescido no fundo da Terra, e que eles tinham um lance eles eram meio monstros, mas eles tinham aquele lance telepático, e eles meio que doutrinavam os Eloi através dos sonhos que todos eles tinham igual, e aí no final os Elois eram as ovelhas deles que eles estavam só criando. Mas esse lance do sonho compartilhado é muito H.G. Wells, né? E não é o único momento de H.G. Wells que a gente vê no episódio, O né? fim do tempo. Que Quando chega no... na verdade antes, né? Eles vão pra... Ele ensina a Clara a mexer na tarde, né? Que já leva a gente a pensar que ele pode estar realmente tendo esse gap
porque ele já sabe fazer algumas coisas que os outros não sabiam, né? Os outros iam na martelada, ele já tá usando literalmente na martelada. Não, a verdade é que assim, quando você para pensar, ele realmente já sabe pilotar tarde, sim. Porque senão ele nunca conseguiria encontrar a Clara. Sim. Ela sim. não tá mais com ele Não, o tempo todos todo. sabem de algum jeito ou outro, mas como cada um tem um aspecto diferente, né? Uns são mais delicados com a tarde, outros são mais racionais, outros dão porrada. E aí tem uma hora que a gente vê mais uma funcionalidade, não sei se nova, É um da app tarde. novo da tarde. É um app novo que a Tarde instalou, que ele instalou na tarde. Que é quando a Clara enfia a mão naquela gosma maluca, assim. Não sei se é meio gosma, é meio, mas faz um... meio plástico, meio sei lá. Parece uma borracha, né? Que aí ele fala, bom, então você pense nesse momento do sonho e a Tarde vai levar a gente até lá. Acontece que na hora toca o celular dela. É. Inclusive, eu achei que era o celular de verdade. Você parou e falou, seu telefone. Não é meu. O Fred pausou o episódio porque achou que era o telefone de sabe casa. Sabe velho que tá vendo novela? Sei. A velha que tá vendo novela, aí toca o telefone de Sei, novela, meu ela acha que é em casa e não acha. Sim. Aí vem interfone, vem Minha mãe telefone. faz muito isso. Eu fiz muito isso. Mas dessa vez eu fiz de novo, apesar de não ser uma velha. Mas eu fiz de novo porque é um barulho muito convincente. E aí é muito engraçado que o doutor pega, né, o celular dela, joga pra trás. E aí ela distraiu e viu o Danny Pink. Né, E foi aí que começaram nossos problemas. O gancho do episódio vem daí, né? Porque ele fala, você tem que se concentrar 100%, porque começa tem por que aí. ir pra lá, senão vai dar problema na viagem. Que você tá... Ela, mas por quê? Ele, você tá controlando uma máquina do tempo. Pros haters da Clara fica aí mais uma mancada que ela deu. Beijo no ombro. Ah, não, mas é uma mancada que a gente vê que leva... Ela foi induzida a erro, vai. Você Não. também toca o telefone. Foi sem querer. Ela foi fazer a coisa na hora errada, porque foi a hora Sim. que tocou o telefone, que era o Danny, aí ela pensou no Danny e a gente foi pro passado do Danny. E o doutor achando que era o dela. E aí eles saem lá, qual é o nome do bairro, Ana? Da cidade? É sei lá? Gloucestershire. Gosta. Qual é desse Gosta. lugar Gosta. que não parece ser um lugar muito bom? Você que é a pessoa, que nossa correspondente do mundo. Que já morou na viajou, Terra da Rainha. Já morou na Terra da Rainha, já tomou chá com a rainha, muito provavelmente. Não, ainda não tive oportunidade para os problemas de agenda dela. Ou na sua agenda. Seria muito legal. Já vi o príncipe Harry, tá bom, vai Olha pra aí. minha Mas ele faz da cidade lá da Belfor Roxo, lá de... Não, Gloucester não é tão longe assim de Londres, mas também não é muito característico, tipo Liverpool ou Manchester. É meio de nada mesmo, uma cidade antiga. Sei lá, se fosse aqui no Brasil, em São Paulo, qual seria a cidade de São Paulo que seria mais próxima? Campinas. Ribeirão Preto. Tá mais pra Ribeirão do que Campinas. Então eles acabaram parando no Ribeirão Preto inglês da vida. No orfanato, não, Children's Home, que seria o equivalente. A casa de amparo, né? É uma Foster House. uma casa de passagem, eu acho que seria um pouco mais próximo. Aham. Dá pra inferir que o Danny Pink não tem parentes, não tem mais os pais. Eu acho que ele é uma Ou criança que- órfã, né? Não, ou é órfão, ou, no chute mais provável, como é meio dos anos 80, provavelmente os pais dele... 90, Midnight. Mid-90s. Dá pra também inferir, não necessariamente que ele seja órfão, mas talvez os pais deles não tenham condição De bancar. de bancá-lo, ou o governo decidiu ou inferiu que os pais dele não tinham condição física ou psicológica de cuidar dele. Entendi. O que explicaria muita coisa, apesar começar do fato que ele não gosta do próprio nome, né? E não é ele não gosta do Pink, ele não gosta de Rupert. Que aí a gente descobre... É legal que a gente tá... Essa temporada tá levando a gente a conhecer... A Clara a gente já meio que conhece, ela Não, tá a solta. Clara já não é mais um mistério. Já não é mais um mistério. A gente tem dois mistérios aí. Tem o próprio doutor, que tá novo, tá fresh. Se E descobrir. tem o mistério da Missy e tem o Danny. O Danny. Ele é uma folha em branco, a gente não conhece nada. E agora a gente já sabe mais um pouquinho. O nome dele não é Danny, ou se é um nome do meio, mas acho que não, porque ele fala que vai trocar, né? É O nome- aí que ele... Calma. Não, mas eu tô falando, é o que acontece Então, na porque hora. o nome Danny sai justamente dessa parte. Não, mas não, porque ela chega, né? A Clara já manjou que eles estão no passado do Danny, porque ela vê que ela nunca passou por foster house nenhuma e Nunca nem no esteve- bairro, nunca nem esteve na em cidade. Gloucester, né? Nunca teve na cidade, eu tô com bairro na cabeça. E aí ele chega, o doutor fala, não, realmente, pode ser perigoso, vai pra tarde. Ela, não sei o que, ele não vai pra tarde. E ela teima, né, porque ela vê o menininho da janela, o menininho negro, igual o Danny. E aí ela fala com ele, não sei o que é você? Aí pergunta o nome e tal. Ele fala, não gosto do meu nome. Ela fala, não, eu acho Mas Pink é legal. legal. Eu Não, tenho um é amigo Rupert chamado que eu Pink. não gosto. Ele não gosta de Rupert. Mas ele não gosta do primeiro Daí nome. você fica Vou pensando, mudar. mas, Ele nome fala. legal. Não, ele fala, vou mudar o nome.
É, E isso já é realmente um nome muito legal. Temos outros ingleses com esse nome, sim. tal qual Rupert Giles. E tal qual Rupert Grint. Temos vários Ruperts ingleses legais, mas o Dan não gosta de Rupert. E aí tem 2 momentos na cena. O doutor entra pela porta da frente e ele fala, acho que meio com o caseiro do lugar, Olha o zelador. Porteiro, zelador. É, o zelador, porque aí ele fala, quem é você? E aí tem um momento muito legal, que ele puxa o Psychic Paper. De volta. Volta um item dos itens que apareceram na série moderna, é o mais legal, cara, pra mim. Porque, por exemplo, o Screwdriver veio da antiga. Aí tem outras coisas, tem aquele óculos aquele óculos que o 11 usa, que o Rory usa também. Tem vários gadgetzinhos que vão sendo usados ao longo da Vão série, aparecendo, mas né? nenhum foi tão legal quanto o Psychic Paper, cara. Porque ele é muito bom, ele te tira qualquer enrascada. Ah, sim. Eu adoraria que aparecesse um Psychic Paper na minha vida. Né, cara? Pô, é um item seria que um todo mundo, adianto. né? Mas aí todo mundo ia usar e ficar manjado. Ninguém ia acreditar em mais nada, todo mundo né? não, só a gente. É verdade, só a gente já teve. Sim. Não, enfim, aí ele chega, cara, quem é você? Tá fazendo aqui de madrugada? Aí ele puxa o cara, você é da inspeção uma hora dessa? Ele, melhor hora e tal. E ele fica batendo papo lá com o cara, fala do café do cara. E enquanto isso é muito legal porque a Clara tá lá com o Rupert, já tá conversando com o garoto. O garoto tá com medo de alguma coisa que está debaixo da cama, porque foi justamente esse o momento que eles foram levados. E aí, a Clara, sempre muito boa com crianças, né? Como a gente pôde ver em vários episódios. Ela já como foi babá Rings e- of Akaten mesmo, né? Ela conversa com a menininha. Ela tem um jeito com as crianças. Isso inclusive entra na discussão que a gente tava tendo hoje de tarde, né? Que a Clara, ela é muito personagem do How Convenient, às vezes. Tipo, ela já precisou ser babá, ela foi babá. Agora ela é professora. E não tem muita explicação. Aquelas crianças que ela cuidava já era. Já eram, né? Foram pro buraco, ninguém Tchau. sabe onde tá. É. Estão na Foster House lá também, na Ô, Belfort louco! Roxo. Não, elas têm pai. Não, eu sei. Mas aí acontece que é isso. A Clara, a gente sabe que é uma pessoa que lida bem com crianças e ela tá levando o Danny. Não, e ela tá indo super bem, o garoto tá confiando nela e tal. Vem aqui embaixo da cama, vem, ó, Vou eu que provar tô que não aqui. tem nada. Vou provar, pum! Aí você vê o peso vindo na... Cara, Foi que meio- cagaço do Foi caralho. meio Orange, né? Escondido debaixo da cama e sente aquele pezinho vindo. Exatamente. Ali, engraçado, a gente tava de luz apagada, todo Nossa. mundo deu aquela trancadinha. Cagaço dos infernos. E a gente tava com criança, né? Aí acende a luz Teve aí. gente que pediu aí pra acender a luz e não foi a criança. Mas eu não vou nem, falar nem quem fui foi. eu, nem Não você. olha pra mim. Não foi nenhum de nós aqui, nem a Talvez, criança. talvez tenha sido o marido da Ana, mas, mas eu vou deixar pra imaginação do ouvinte. Enfim, e aí você sente aquele peso vindo, ela, que é uma criança, algum amigo seu? Ele, não tem amigo. Tipo, Eu não tenho amigos. garoto solitário, cara. Dormindo ainda por cima. Não, ele não é o cara mais popular do mundo e ele tava tarde, né? Tava E ela, tarde. não, deve ser alguém de palhaçada, sei lá, deve ser alguém te fazendo bullying, porque você é um trouxa e tal. Aí sai debaixo da cama, não é ninguém. O pior é isso, é aquele Cara, um que Gente, bolo cagaço. de Por que não pano. puxaram a droga do cobertor? Então, porque o pior que pode ter embaixo. O medo maior não é o que você não vê, é o que você vê, Eu cara. acho que tem muito a ver com o lance de o medo não é tão... Vai que é o capeta, cara. Aí você puxa, tô falando Eu sério, ia falar Dr. o Who pode ser. oposto. Tá quer Vai... ver? Não, o medo é maior do que a coisa em si. Sim. É Entendeu? verdade. E é o que o doutor fala, porque aí tem um Aí entra o doutor. tem um momento tenso lá, aquele vulto, o Nazgûl aparecendo lá, a morte de capa vermelha, o bicho. E de repente aparece o doutor tentando encontrar o Wally no livro sobre ferrovias. Essa foi um ótima. livro de ferrovia? Eu não consegui ver tinha o um que era. Tinha um trem de ferro na capa. Eu não Que consegui ver o legal, que era. Ele, não tô achando. É quem? O Wally. Ele, mas isso não é o livro do Wally. Ele, claro, você tem que procurar. Ele, não, mas o Wally não tá em todo o livro. Ele, não? Então eu perdi muito tempo da minha vida. Perdi alguns anos. Tem uns anos que eu quero de volta, né? Queremos cadê onde está o Wally versão Dr. Who? Tem Acho que uns existe. appzinhos de... Não, o livrinho. O livro, Isso é muito cara, engraçado. deve ter. E se não tiver, estão perdendo dinheiro. Fica a Se não dica, quiser editoras. BBC, por favor. Editoras, fica a dica. Editoras, se quiser, a gente pode Where's the montar um... Doctor? What's the Doctor? Um bom livro, e ele tem essa quebra, né? Muito legal que o episódio tá tenso. Esse episódio a gente não sente o tempo passar, né, cara? Tá em 10 minutos, parece que foi 1 hora de episódio, né? Porque ele é pesado. Sim, ele é bem denso. E aí tem essa quebra, né? Essa hora e tal, não sei o quê. E aí o doutor vê o capitão lá, o vulto. O capitão, The Body? Ele, isso aí, o que é isso? Você tá com medo desse negócio? Aí o Rupertzinho, né? O mini Dani lá, tô. Aí ele, que bom que você tá com medo, porque o medo é a força. É um né? superpoder. Ele é um superpoder, porque ele faz coração É bater legal super rápido. esse diálogo, é Não, bonito. e isso é uma verdade, Eu porque gosto. o ser humano, né, por exemplo, cada pessoa tem um tanto de força que você consegue de estamina e de tudo.
poucas coisas conseguem fazer você ceder o seu limite. Por exemplo, dizem que a loucura aumenta muito a força. Tipo, uma pessoa com raiva, ela é muito mais forte do que uma Adrenalina, pessoa... né? Exatamente. Uma pessoa com medo, a estamina aumenta... Eu posso estar falando uma bobeira aí, algum médico me corrija? Não, a estamina, a resistência que você tem. Tipo, que você... porque a adrenalina quando- faz tudo. Não, e quando você tá com cagaço, quando você tá com aquele que deu aquele clintzinho e tal, deu aquela apertadinha, bom, você corre. Só quem já correu de cachorro, que tem medo de morrer, que sabe que você corre, você tá cansado, o músculo tá estourado já e você continua correndo. Então é assim, é o que ele fala. O medo é um superpoder. Você tá com medo desse bicho? Tô. Bom, você acha que ele tá com medo de você? Não. Não. Então ele é um perdedor. Você consegue dar as costas pra ele. Não, dá as costas aí, dá as costas. Claro, dá as costas também. Chega aqui. Vamos ver a janela. E aí você pensa, aliás, nessa hora tem um diálogo muito bom, que ele fala, a gente pode olhar, que vista bonita, é claro, tem escuridão. E ele fala a bela escuridão. É. E você só consegue ver as estrelas na escuridão. Pode ser, eu posso estar vendo demais. Já pode estar forçando um pouco a Eu barra. posso estar forçando a barra, sim, como eu falei, que eu não sou um cara pé no chão quando é pra tentar botar o Valiard no meio da coisa, ainda mais quando é com o Capaldi, que tá se mostrando um cara muito mais sombrio aí. Apesar de algumas pessoas terem falado que no último episódio não foi. Mas o ponto é, ele fala, você não consegue ver as estrelas, no caso uma coisa bonita, sem passar por uma coisa ruim, que é o escuro. E São isso várias liçõezinhas de moral. Esse é o lance do Valiard, né? Ele é o que sobra de escuro pra você poder ver uma coisa clara, que são claras, né? Não a clara. Ai, meu Deus. Foi sem querer, mas funcionou. E eu vou botar, agora tem esse effect, eu vou colocar. É mesmo? Então, assim, ele fala da escuridão e tal, e você pensa, pô, legal, ele tem um plano, né? Ele vai, sei lá, aparatar esse negócio, vai explodir. Vai aparatar. Sei lá, ele explodiu... Vai aparatar, sei que lá. nem no Harry Potter. Vai saber inglês? Não tem muitos atores, não tem muita coisa. É verdade. Ele explodiu, né, o alvo no último episódio, vai que ele explodiu esse bicho, não sei, você pensa, ele tem um plano. Ele não tem plano merda nenhuma, né? Tipo, Nada, dali e a aí, pouco que o a gente vai bicho tá fazer? lá atrás deles, eu fiquei com a gasto do caralho. E aí ele fala, não vira. Aí o Dani, não, mas tem que virar. Ele, não vira. Promete que não vai virar. Cara, por quê? Ele não sei. Porque o doutor também tem cagaço. Os três estão com medo. Todos eles, assustados. o que prova que todos eles têm muita coisa, que quem tem medo, né? Né? E aí eles ficam lá, espera, e o bicho vai embora. Tipo, a gente não consegue Não, ele ver. tira o negócio vermelho, aparece uma coisa meio embaçada, A gente não consegue ver que parece o que não é um humano. Não, em Doctor Who é que nem Alienígena do Passado, que é Ancient Aliens. Adoro esse programa no History Channel. Sensacional. Que tem o George Tsoukalos, que é um dos grandes fanfarrões Belo atuais da cabelo. TV, que tudo pra ele é alien. Em Doctor Who, assim como em Buffy, tudo era era sobrenatural. sobrenatural. Em Doctor Who, tudo é inclusive alien. sobrenatural é alien. Então a gente sabe que era algum ET perdido ali, de repente o Alf, não sei. E aí ele vai embora, Olha o ele crossover. foi embora, não sei o quê. Não, me bota pra dormir, então bota, conta uma história. Aí o doutor, conta Era uma vez, Era uma vez, acabou. fim. Ele encosta, né? Ele fala, skill de pai, não sei o que. Na verdade, Dead skills. ele encosta na testa, né? Quem me dera tivesse esse tipo de skill, cara. Pais que escutam a gente, né? Seria tão bom, né, cara? Vou encostar pra dormir, só dorme. E isso faz a gente pensar que, na verdade, um assunto que foi debatido aqui algumas Foi levantado, semanas, sim. né? De que o doutor foi pai um dia. Não, se ele foi avô, Ele foi pai. não tem então, como. mas dá tem fora. aquele lance da... Não, e tem a Jenny também. Tudo bem que ele foi um pai ali de susto, né? Aquele pai que descobriu a filha já adulto, mas era pai também. Mas enfim, e aí o que acontece é que eles entram de volta na TARDIS. E aí, até então, o doutor ainda não sabe que a Ele não Clara sacou, e o Danny têm uma ligação. E aí, inclusive, demora muito pra ele perguntar, né? Não, pra ele entender também. Não, demora. Aliás, o episódio acaba e ele não sabe que eles têm uma ligação. É. E aí eles voltam pra TARDIS e a Clara, o que você fez com ele? Ele vai lembrar? Aí ele falou, não, eu só fiz ele ter sonhar. um sonho que ele era um soldado chamado Danny. Aliás, que Por tipo, causa do bonequinho. quando ele vai, quando o Nazgûl lá vai embora, e aí ela chega, peraí que eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a não ter medo. Ela pega uma caixa de brinquedo e pergunta, de quem são esses bonecos? Ele da casa. Ela, não, são seus. E aí tem aquele lance que o doutor fica interrompendo, ela fica mandando ele calar a boca, dá um pedala nele, essa cena é engraçada. Ele dá um pedal. Ela dá um pedala nele. É muito bom. E aí ela fica botando soldadinhos embaixo da cama, ela fala, essa aqui é a guarda do que vai proteger você, e esse aqui é o chefe. Aí o Rupert fala, mas tá quebrado, você não tem arma. Ela fala, não, mas é por isso que ele é o chefe. Ele, sem arma nenhuma,
comanda todo mundo e salva o mundo. E né? nessa hora o foco vai pro Não, doutor. cara. literalmente, porque a câmera desfoca na Clara e foca no Capaldi. E aí é aquele lance que eu tenho falado desde o nosso review do primeiro episódio até o anterior, né? Até o terceiro, e agora eu tô falando de novo. Cada episódio tá sendo um aspecto do próprio doutor do Capaldi. Mas com certeza. O primeiro foi o lance da mudança de rosto, o segundo foi o fato de ser dele ser que nem um Dalek, né? Ele ser O lance dele ser um bom homem. ele ser um bom homem. O terceiro foi o lance da lenda, né? Que ele se tornou uma lenda, e agora é o soldado, né? Um bom soldado que não usa arma. Que não usa armas e mesmo assim salva todo mundo. E aí ele deixa lá, você vai ficar, esse aqui vai ser o coronel. Qual o nome que você dá pra ele? É Dan, é Coronel Dan. Ele é o que eu chamo de Coronel Dan. Ela, que nome legal. Aí eles conversam, eles botam o moleque pra dormir e saem, voltam pra tarde. E aí ela fala, ele vai lembrar. E é esse lance, né? Ele, não sei o que, ele vai só... Eu fiz ele sonhar. E aí Ela fica assustada. ela né? abaixa a cabeça ali. Que cagada que você fez, né? De novo, o que foi que você... Não, custa a se real- perguntar antes, A né? real é que esse episódio é cagada tanto do lado do doutor quanto do lado da Clara, né? Porque os dois estão fazendo tudo errado na hora errada. Sim. E aquele né? famoso, o que custava você perguntar antes? Ao invés de fazer, né? Eu achei que faltou isso. Não né? aperta o Deles botão, se pergunta comunicarem, antes, né? É. Mas enfim, aí a Clara fala, bom, eu acho que isso é contra as suas leis do tempo, mas eu tenho algo a te pedir. E aí ela volta pro restaurante. Ela volta. No exato segundos momento em depois. que ela fugiu de lá, porque eles tiveram uma briguinha. Tanto que ela se Do início vê, do episódio. ela fala, é assim que sou de costa, tal, não sei o quê. E aí ela volta e, pô, ela consegue retomar a conversa. Tudo flui perfeitamente. Até Rola que um ela- clima. Aí ela caga tudo de novo, porque a Clara é foda, cara. Ela consegue estragar Ela um tem bom momento a quando ela moral. quer. Ela consegue fazer os dois, ela consegue fazer um momento ficar bom e ela consegue encagalhar um momento quando ela quer também. Que Porque ela foi o momento que eles que ela estão falou o nome. conversando. Não sei o que é Rupert. Mas não usa esse nome, tocou a sineta. Bacana. Errou! Né? Tan. Aí. Tan, ela tan, fala, né, tan. tan, tan, tan. É a música do Bowser, né? Pam, pam, pam. É. E ele fala, mas isso não há muito tempo. Ela entra numa de conversar, ela, não, é que acho que não. eu ouvi em algum lugar. Não, você tá de sacanagem com a minha cara. Você tá de sacanagem. Ela, não tô brincando. Não, você só pode estar zoando com a E minha cara. quando a coisa não poderia ficar pior, aparece um astronauta no restaurante. Provando aí que a BBC deve ter, assim como ela tem só 20 atores e 4 cenários, ela deve ter um armário de 20 peças só, porque é a mesma roupa laranja que o Tennant usou, que o Matt Smith usou, aquela de astronauta. Mas é a que tá na tarde, é a roupa do doutor. Não, mas então, só que não é do doutor. É sim. Não, aquela roupa é do cara que aparece. mas depois. ele já A pegou gente- Na verdade, pra a gente é ele. levado a acreditar que é o doutor. Por quê? A Né? roupa é a mesma. Porque a roupa é a mesma. Talvez até proposital. É proposital. E aí a Clara sai, né? Porque o início dele já foi embora, aí ela fica com aquela cara de puta, vou ter que pagar a conta. Ainda por cima isso. Não, essa foi a reação de todo mundo, tipo, puta, Vou tem ter que que pagar, pagar a a conta. conta. Porque ninguém paga a conta, inclusive. Aliás, caloteiros ingleses. Eu cara. não queria ser o dono desse restaurante. Não, nem de nenhum que alguém do Doctor Who vai, porque ninguém nunca paga. É a família Mancini. A família Mancini também não foi paga. Não? Mas enfim, qualquer birosca não é paga, né? É Enfim. impressionante. E aí ela vai pra tarde já quebrando o pau com ele. Pô, você podia, eu tava no encontro, você podia pelo menos ter sido discreto, não. Vociferando demônios. Vociferando, que isso, gente? verdade. Vociferando demônio? Demônios, Ela loucura. tava cuspindo, como é que é? Cuspindo gafanhoto. que Isso, chama. exatamente. Marimbondo. Marimbondo. É cuspindo marimbondo. É gafanhotos marimbondo. É isso aí, abelhas. é carioquice. Ok, esquece. Enfim, O fato é que a... Ela entra quebrando o pau com Não ele. dava pra deixar a coisa mais surreal do que já estava? Dava. E aí, E quando aí tira ele- o capacete, pã. Tan, tan, Qual o tan. nome do ator? É o mesmo ator. Não, qual o nome do ator? Samuel Anderson. E aí a gente, o Rupert, é o Rupert, né, o Danny. Não é o Anderson. É o ator fazendo outro personagem. Daí ela fica com aquela cara de... Hein? De tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Porque aí chega o doutor e já, Clara, pô, e ele tá muito animado. Feliz da vida, Ele, olha cara. que eu achei, pô, esse cara aqui, esse é o Coronel Orson Pink. Tan-tan-tan. Ou seja, a gente sabe que não é o... Tem muitos tan-tan-tan. Ah, e de 100 anos depois É. do seu presente. Inclusive, todo sábado, né, que tem episódio, quando é mais ou menos de manhãzinha, a gente dá um update no post do episódio da semana, que saem os hints, né, do pessoal da Radio Times, né? Eu vou ter que confessar que essa semana eu não coloquei os hints que saem geralmente no Doctor Who TV. Eu coloquei no meio da semana outros 12 que eu encontrei em outro site que também eram muito legais. Sempre tem um lance de pessoa que tem que esse eu não decodificar. Tudo bem, mas a gente chegou a botar um negócio do L mais L. Não, a gente só Não? viu. E tudo bem, a gente poderia ter colocado, mas não colocou. Tinha A que gente fazer viu almoço. nesse... É verdade, tinha que fazer comida.
a gente viu na internet que tinha esses códigos e um deles era L mais L. E aí a Thaís na hora matou, né? L é 50, então 50, 50, 100. E a gente vê que esse 100 é dos 100 anos que o Orson é do futuro. Pra frente. E aí ele fala, você conhece ele? Você conhece algum parente dele? Ela, não. Ela já dá aquela mentidinha. Ele, porque eu puxei do Não, do não campo. foi isso. Que a Ela, pergunta também, ela não foi. tinha muita ideia de por que era a linha dela se o sobrenome do cara é Pink. Então, mas é que na verdade deixa... Não, o doutor fala, Ele eu tem que continuei ter. conectado com você e Na tarde, cheguei tudo. até ele. Você conhece... você sabe se você tem alguma relação com ele? É. O que dá a entender é que... e ele fala depois que ela é tipo tataravó do cara. Então, mas aí, pra mim isso ficou muito ambíguo. Porque assim... O que prova dá- que ela e o Danny vão casar, beijo. Então, e vão ter Tipo o filhos final de e... novela da Globo. É que a gente já sabe o final no começo, né? E até porque o Capaldi é o Zé Maia. Acho né? que você costuma Clara de noivo. Clara Noiva. Clara noiva. É. Não, mas enfim, o lance que deixou meio ambíguo, por quê? Porque ali, a gente já sabe que ela só foi pro passado do Danny porque ela pensou no Danny na hora. E como a Tarde estava com esse histórico de navegação, né, igual no browser... É como se fosse. É exatamente isso, como Ela se fosse... ela puxou a linha do Danny e não dela. Porque o doutor insiste, ele tem que ter uma relação com você. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que é uma relação com a última timeline que eles foram, que era do Danny, não era dela. Não, é dela. Não. Então, mas aí esse é o lance, essa é a pegadinha. A gente, pelo menos eu posso ser errado, mas eu acho que é ambíguo de propósito. A gente não sabe se eles estavam, se a Tati tinha puxado a linha que eles tinham ido por acidente, que era do Danny, ou se não era acidente at all, que tá na linha dela porque Não, eles vão só terminar porque juntos. ele fala que foi alguma coisa do psicológico dela. Não sei, bem, sendo do Danny ou sendo Eu da acho Clara, que é da Clara, viu? ele não é nem neto, né? Ele é tataraneto, Ele é bisneto Algo do assim. Danny. É. Né? E a gente descobre que ele é um dos pioneiros de viagem no tempo, porque eles vão, né, pra onde o cara tava, né? Que na eles saem verdade- de frente do restaurante e vão parar dentro de uma nave. É porque o que acontece é o seguinte, enquanto a Clara foi resolver os problemas pessoais, o doutor ficou voltou vagando. pra Tardes e ele, não é que ele ficou vagando, ele ficou procurando a resposta pro lance de estar ou não sozinho. Sim. Nisso, ele encontrou o tal do Orson, Well. lá no fim do mundo, no fim de tudo, no silêncio do fim do tempo. Tan, tan, tan. Que aqui tem duas referências, tanto do próprio silêncio, Que que- estranho que ninguém lembrou até agora deles, né? Porque é o silêncio. Nós nunca estamos sozinhos, não estamos cercados de silêncio para todos os lados, gente. exatamente. exato. E The End of Time, que é o episódio lá do finale lá. Não é nem finale. É o especial onde o 10º regenera pro 11º, que aparece Rassilon. Ai, meu Rassilon. Aparece Rassilon. Ai, meu ele Rassilon. pode- E é a última aparição do mestre na série. Sim. Ele fala... É porque... Então é simbólico. Qual é o lance? Eles vão, né, da frente do restaurante que eles deram o calote pra dentro da nave do Orson, e aí ele fala, tipo, é um lugar meio magenta, não chega, é rosa, né? E essa foi muito a tristeza do episódio, porque a gente pensou por um momento Agora que era vai, Gallifrey. Gallifrey. E não foi. Na verdade, não é planeta nenhum. Mas calma aí, mas foi. Calma, E calma. coitado do Orson Não, mas não também, foi né? ainda. É. Que ele ia ser mandado pra semana seguinte, foi mandado pra Deus sabe... Ele perdeu o, milhões de o anos? rumo. Porque qual era o lance? Eles E ele estão ficou num 6 planeta. meses lá. Eles estão num planeta que é no final do universo, no final do tempo. Que é a segunda referência ou alusão ao Máquina do Tempo do H.G. Wells. Sim. Que é o lance que o viajante, que é o personagem sem nome, né? Ele tem a Máquina do Tempo, ele vai lá pra não sei aonde no futuro, muito pra frente. Ele vai indo pra frente. Ele vai pra Até- frente e até para. onde chega, Ele vai né? pra frentão e para. Aí ele conhece o Zeloy, Morlock e tal. No finalzão, é um spoiler do livro, aliás, livro muito bom, recomendo todo mundo a comprar. Ele vai pra mais no futuro ainda. E aí ele para num lugar que ele descreve meio como uma praia, que tem uns bichos esquisitos, meio monstros. Que ele fala, eu viajei demais, eu tô no final do tempo. Daqui pra frente já não deve ter mais nada. E é o que o doutor fala, a gente tá no final de tudo, tipo, não tem... Tá ouvindo isso? Aí é claro, o quê? Ele, nada, não tem nada. Aqui não tem o que você... Não tem do que você esconder, não tem som, não tem tique nem taque. Aqui não tem mais nada. E aí, nisso, o Orson já tá querendo sair, ele, me leva daqui. Ele, não, mas eu te levei já pra conhecer. Ele, não, eu quero sair daqui. Quero ir embora. Eu quero ir embora, porque eu tô Quero ir preso pra aqui. casa. Eu quero ir pra casa, eu quero ver minha família, né?
E aí fica aquele lance do que o doutor pega... Ele, mas aqui não tem problema. Aqui você tá na sozinho. realidade, foi meio cagada foda, porque o Orson não era pra estar na TARDIS. A verdade é que o doutor queria descobrir o lance de estar sozinho ou não. E é engraçado- E é por isso que ele fala, não, amanhã a nave tá recarregando, a gente vai que só é amanhã. mentira. Uma puta mentira deslavada. É. Mas o cara acredita e aí ele e a Clara tem aquele diálogo, né? Que cai da mochila dele o soldadinho. E ele fala, olha, era uma herança de família, eu acho que... Pertenceu ao meu bisavô. É a parent, a gente não sabe se é vô Não, ou é que vó. ele fala great grandparent. Pode É, ser vô vale, ou vale. vó, não dá pra Ah, saber sim. se é homem Tá ou mulher, bom, tudo bem. mas ele fala que é uma herança de família, que viajar no tempo runs in the family, né? É uma coisa que tá na família. É que ela há muito fala, tempo. não viaje no tempo. Não, faça favor, não volte, não viaje. Não no- mexa com o tempo. Não cruze, não veja você mesmo, né? Aí ele, Não cruze o seu próprio caminho, ele né? fala, tá no sangue. Tá no o sangue. meu avô, bisavô Então, com certeza viajava. tem algum negócio. Não, com certeza, é o hintzinho que a gente sabe que o Danny Pink vai virar companion uma hora, né? Que aí Não, que já a Clara vai ficar com ele. mas aí é aquele negócio que eu tinha falado, ia ser muito legal se eles tentassem ter alguma coisa, não desse certo, e por causa do climão que ia ficar, a Clara saísse e o Danny ficava. Mas que aí isso Já entrava... são wishful thinking. Não, isso aí é uma coisa que eu queria ver, pode É ser. algo pelo qual torcemos. Pelo menos eu torço. Não sei, você quer ver eles juntos, né? Eu quero. Eu não sei, eu não faço tanta questão. Se Eu for, é quero- legal. Eu quero. Você quer chipar na neve? Eu quero. Então tá eu certo. chipo. Eu chipo. Eu ficaria contente de ter um casal normal, sabe? Sem muita confusão, sem Sem muita... filho mais velho que a mãe, né? Sem reversão. Essas coisinhas um pouco mais normais, mas enfim. Um casal limpinho, né? De professores, legal, né? Não que Amy e Robert não fossem legais, eu gostava deles. Uma história bagunçada, né? Mas enfim. Aí, Que ninguém trabalhasse de beijograma e nem Putz. aparecesse vestido de centurião dentro da dentro Não, da pelo pois amor é, de sem, Deus. isso foi um abaixo. Sem fetiches. Pois é, ó que loucura. Mas aí, né, o que acontece é que isso é o diálogo que tem dentro da tarde. E ele fala, você, por quem tá parado? O doutor falou que a tarde tá recarregando. E aí o Orson fala, você não acreditou nisso? Ela, não. E aí tem lá o diálogo, ela sai e ela fica batendo papo com o doutor. E ele fala, não, eu tenho que... Entra na tarde, que eu tenho que ficar aqui, que eu vou abrir essa porta, que tá escrito não abra. Ela, por quê? Ele, porque o Orson falou que não é que ele esteja sozinho aqui. Agora, quando tá claro, aparece... Aí, quando a luz apaga, né? Quando tá claro não tem nada, mas quando cai o escuro, né, aparece alguma coisa. E ele ficou aqui sozinho muito tempo, ele tinha que se lembrar que ele não podia abrir essa hatch, né? Essa, qual é? Portinhola, sei lá. E aí ele, Negócio eu que quero abrir. pressurizado. Eu quero abrir. Ela, não, ele vai pra tarde. Ela, não, ele não, vai, faz o que eu tô te mandando. Cara, Você essa parte muito- foi maravilhosa, porque ele Sim. falou coisas que muita gente tá querendo falar pra Clara há muito tempo. Sim, não, você é muito assim, você é uma companion, se bota no seu lugar, vai pra tarde, porque eu tô mandando. Gostei dessa Não, gritaria. botou na mesa, cara. Botou. E aí, ela entra na tarde, né? Você é idiota. Ele, eu sei. E aí ela... Não precisa você dizer, né? Né? Tá na fila. Já tô ligado. Não, né? que eu sou idiota, eu sei. Mas vai pra tarde, porra. E aí aparece ela dentro da tarde, tentando ver o que tá acontecendo lá fora. Dá aquela falhinha, porque a tarde sempre falha no momento que ela quer falhar. E algumas pessoas levantaram essa questão no nosso grupo oficial lá do Facebook, que é oficial da WBR. Tem o link aqui embaixo? Tem o link aqui embaixo. E parece muito com o vilão do Midnight, que é uma ameaça que a gente nunca vê qual é. E tem o barulhinho, né? Fica batendo na porta, por fora. Sim, fica batendo. E são só 3 batidas, então calma. Não são as Antes de batidas do surgirem mestre. teorias sobre o mestre, eram só 3 batidas, fica parece que meio no metal. E ele tá louco pra descobrir o que é. E a Clara entra na tarde pra ver o que é, e a telinha falha bem tela na hora. falha. Então a gente não fica sabendo de Não, novo. o que a gente sabe Tem é que... alguma coisa? Não, tem alguma coisa porque bateu de fora. Então, mas você não sabe o que Não, é. não, sabe o que é isso? É o conto do último homem do planeta, já ouviram? Não. A história mais apavorante do planeta, eu vou contar ela aqui. Era uma vez o homem que era o último homem do planeta. Ele tava sozinho na sua casa, numa noite de chuva, com a porta fechada. E de repente ele escuta 4 batidas na porta. É isso, tipo, como o último homem do planeta e escutar uma batida na porta. Essa é a história, o pior terror do mundo. Você achar que você tá sempre sendo sozinho e você não tá.
Então a gente sabe que tem E que alguma tem coisa... tudo a ver com a temática desse episódio. Exato, exatamente. E aí ele escuta lá de fora, então a gente sabe que tem alguma coisa. Agora, o que é que nem o Nazgûl, lá do quarto do... Vai saber, né? De repente é a mesma coisa. De repente é a mesma coisa. Pois é. Ou, de repente, tem muito a ver com essa história do medo. Que Então, depois, talvez não tá batendo. depois a Clara vai falar disso lá na frente. Aliás, quase chorei, tá? Vou confessar aqui Olha pra aí, olha vocês aí. nesse momento. Olha só. Que tem a ver com o que o medo, como a gente falou, é maior do que a coisa em si. É. Acontece muito... Quem tem medo... Eu sou um cara que eu gosto muito de filme de terror. Mas mesmo sendo filme de terror, eu tenho minha cota de cagaço. As pessoas não conhecem sabem que tem um filme especial que eu não assisto, que eu tenho muito medo, que é o Brinquedo Assassino. E era o que acontecia. Quando eu vi isso quando era criança... Hoje eu sou um adulto, eu sei que não tinha nada, mas eu escutava barulho que não tava tendo, eu via coisa que não tava ali. O medo, ele dá aquele lance que ele é um superpoder, mas assim como um superpoder, ele tem o downside, ele tem o efeito colateral. Você pode escutar coisa que não tá ali, só pelo bem do cagaço. Sim. Entendeu? E talvez seja isso, de repente não tinha nada lá fora. Ou de repente tinha. De repente era só debris batendo, vento, não é porque não tinha nenhum barulho que de repente não tinha alguma coisa acontecendo. Então é isso que eu tô Pois falando. é. Talvez não seja uma ameaça real. Talvez seja até uma coisa boa, né? Talvez seja coisa da cabeça do doutor. É aquilo que ele tá ficando velho, tá ficando maluco, tá achando tá mania de perseguição, cara. É, pode ser, exato. Já tá ficando... Então, mas o que acontece... Já a tá merda- passando. Tá passando. A merda grande é que a gente sabe que acontece. Se você abre uma porra de uma porta no meio do espaço, maluco, a pressão é Total Recall. É olho explodindo, é coisa sugando. E aí a Clara, não, e o Orson vai lá e salva. segura. E isso é muito legal, porque a gente vê o outro lado. É sempre o doutor estendendo a mão, né? Ele puxando. Dessa vez ele era o puxado, entendeu? É, verdade. Ele errou. tinha Ele pensado dessa tomou forma. uma atitude errada e ele teve que ser salvo. Exato. Entendeu? Por Isso é uma muito... vez na vida, né? Não é de todo ruim. Pois é. E aí ele entra na tarde inconsciente, o que é outra coisa que é uma coisa que é difícil de ver, né? A gente já viu outras vezes, a gente viu o Tennant apagado depois que regenerou, a gente já viu o doutor apagado. Pós-regeneração é comum, né? É, mas é muito difícil a gente ver no mesmo episódio o doutor perder a consciência, ficar zerado. Tomar Sabe? tombo desses é... Pois é, Depois é novidade. É raro. E é uma coisa que a gente... Esse episódio tem muitas coisas que a gente não viu, ou se viu muito pouco, por exemplo. A gente falou quando tava assistindo o episódio. Esse episódio tá mostrando o doutor caçando o problema. Normalmente ele chega... Pra resolver, né? Ele chega num lugar e, por coincidência ou não, tá acontecendo uma merda e ele se bota pra resolver. Nesse, não tava acontecendo merda alguma, ele que foi caçar. Ele que foi buscar. procurar o problema, entendeu? E acabou tendo que resolver. E acabou se ferrando no meio da parada, ficou inconsciente. E aí eles querem sair de lá. Então o doutor foi salvo pelo Orson Welles. Não, pera, Não. Orson Pink. Pink. E aí a Clara fala, não, peraí, eu vou tentar botar a Sair gente daqui. em outro lugar. E Niki. Niki, Chega no celeiro. Niki ela tá pilotando a TARDIS. Ela bota o dedo de novo na gosminha lá Ela no bota plástico. o dedo na gosma e a TARDIS leva ela pra onde? Então, pra um celeiro. Pra Gallifrey. Não, a gente não... assim, a gente sabe que é Gallifrey. É Gallifrey, porra! Mas a gente não sabia que era na hora. E isso é o segundo lance que eu falo, que é a viagem controlada pelo dedo lá na gosma, não é pra linha do tempo da pessoa. É pra linha do tempo da atenção. Porque na hora que ela bota, o doutor dá uma levantada. Aí ela olha e fala, desculpa, ou seja, a atenção dela foi pro Capaldi naquela hora. Mano, não sei, Mas isso não interessa. Não o que foda-se, interessa... apareceu Gallifrey. O que interessa é que a gente vai pra dentro de um celeiro e tem um moleque se arrebentando de chorar, criança chorona, Criança com medo. criança não feliz a cantar, tava chorando. Criança com medo. Com medo, criança Do cagaço. escuro, Devia ter visto um filme ruim, não sei, talvez que nem eu. Eu tava lá com medo, chorando, e a Clara vai pra ver quem é, ela fica, Orson? Orson não, Danny Danny. não, Rupert. É Rupert, Rupert. é você? Rupert, é você? E a criança tá chorando, responde. E nisso chegam duas pessoas. Daí ela Quando se chega, enfia pum, embaixo da cama pra esconder. E aí, até então... Reação natural de quem não quer ser pego. Exato, é armário ou cama. E não Não, tinha debaixo armário da ali cama. naquela porra daquele celeiro no fim do mundo? Né?
Não, e o que acontece é que nessa hora a gente não sabe onde é que é. Pode ser um conselheiro qualquer. Pode ser cara. qualquer criança. Exato. Pode ser ela, pode ser o Orson, pode ser qualquer pessoa. Qualquer planeta em qualquer exato. tempo de qualquer Né? canto do universo. Sim, vem duas pessoas falando, dois adultos, né? Não sabemos se são pais da criança, mas são dois adultos e falam, Cara, você tem sabe que a impressão que eu tenho que é meio Foster House também? Sim, Com talvez. certeza. Outros garotos, pode dormir com os outros garotos, com certeza é... São É uma cuidadores. casa de... Cuidadores. são cuidadores. É meio Call the Midwife, né? Mas no caso de casa de passagem, ou vai que de repente as crianças em Galifrey são criadas tudo junto. Eu não sei como é, mas com certeza é um garoto que também é sem pai, também é um órfão, né? Sim. E aí ele tá com medo, e aí vem um homem e Essa uma mulher dupla, né? conversando. Casal. Ai, por que ele vive chorando? Aí a mulher fala, você sabe muito bem que ele vive chorando. Ele não quer ser um soldado. Aí o cara, porra, mas se ele não for soldado, ele nunca vai ser um senhor do tempo. Pá! E nessa hora, Eu cara... chorei. É muito bom porque... Chorei lágrimas galifreianas. Seus dois corações se partiram. Pularam, cara. É muito Pularam legal. 4 vezes. É porque é muito legal que nessa hora, a Clara, ela vira todo mundo que tá assistindo o episódio, né, cara? Cara. Porque ela abre o olho com uma cara de fudeu. Ela regala o O que zoião. que merda eu acabei de fazer? Onde eu vim parar? E aí o garoto levanta, o casal sai, né? O menino levanta, quando levanta, ela pum, pega na perna dele. E aí ela se liga. Ela e se aí liga. que todo mundo se liga. Não, e aí, exato, por isso que eu tô falando, ela ali era muito telespectador, porque ela vai, né, ela volta a ser personagem, pega na perna e pum, dá o estalo de novo. Ela, putz, cara, eu que plantei fiz. essa porra desse medo Esse na cabeça medo do doutor. sou eu. O Esse lance, medo sou eu. esse, Ai, Jesus Cristo. esse lance de pegar na perna, ter cagaço de dormir, fui eu que botei isso nele. Ele só começou essa jornada maluca pro futuro passado, meu passado, passado Orson, Danny, 20 Orson, anos, escambau. essa loucura por minha causa. Tipo, o ciclo fechou ali nela. E aí ela fala, calma, não tá acontecendo nada, é só um sonho, volta a dormir, por favor. Tá tudo bem. E aí o moleque vai, cobre a cabeça, a gente não vê o rosto, a gente sabe que é o... Ali a gente já matou, que é o pequeno Hartnellzinho, pequeno... Billy? Primeiro Billy Hartnell. É o Billy Boy. É o primeiro doutor criança, antes de entrar pra academia, Não, e digo chorando mais, porque não queria ser um soldado. Esse é um raríssimo momento da série, porque a gente nunca viu o doutor em Gallifrey pré-Hartnell, Não, jovem, a gente criança. nunca viu ele em Gallifrey depois dele fugir. Isso assim, nunca a gente viu apareceu ele na série, A gente viu ele sabe? voltando, né, Não, na eventualmente. série de televisão. Sim. Em outros materiais, sim. Mas Não, essa não. é a primeira vez. Assim de ser tipo ele, é o que eu tô falando, a gente nunca viu de chegar. A gente sempre viu depois dos eventos dele fugir, ele volta uma vez ou outra, vira presidente por 10 Mas minutos, sempre sai. depois, É, né? mas esse De momento. ser- depois de ser doutor. Ali ele não era ali, o doutor. ali não tinha Susan, ali não existia nada disso. Não, ele era não uma tinha tarde, criança. não tinha nada. Sim. Ele era um menino de 10 anos num De celeiro, Gallifrey. de Gallifrey. E aí, Porque a gente né, nem sabe o nome dele. a gente não sabe nem. Não. Ali, até um certo momento, a gente não sabe nem quem é. Mas aí a Clara começa a falar, que blá blá blá. E aí ela repete exatamente o discurso que o doutor fez pro Danny criança, que o medo da força, ele é superpoder, não tenha medo. Aliás, tenha medo, mas aí puxa muito do que o terceiro falava, né? Um herói de verdade é o cara que tem sim medo e enfrenta, e não o que tem medo e foge. Exatamente. Entendeu? Então tenha medo, Você pode enfrente. esconder, mas você é. tem que passar por Você cima. tem que passar pelo medo. Fear make companions of us all. Exatamente. Exato. E o medo é um companion, né? E fala isso pra ele. E ela também fala aquela frase do... Que tem no especial de 50 anos, aparece o War Doctor. Quer dizer que você sempre volta pra casa. É. Um dia você vai voltar pra esse lugar, né? Não, ela não E chega você nem a vai falar ter isso. mais medo, Ela não fala é aquele isso? lance do never cruel. Never cowardly. Como é never, que é? Never cruel, never cowardly. Ela fala a frasezinha do guerreiro e aí passa pra Aparece um momento, ele, "Ai, John um flashback com o John Hurt com o celeiro no alguém fundo. Ana Hartnell ficou muito feliz com Não. a aparição do John Hurt. Que culpa tem eu que eu gosto do ator, Não, gente? pra você tem mais que Maravilhoso. gostar. Pra você, se ele estiver lendo lista telefônica. É, exatamente. Se o John Hurt for ler a lista telefônica, empresas, estamos aí desse menino. Então, pois é, aparece o John Hurt e aparece o celeiro. E a gente, qual é o lance? E aí é nessa hora que é a confirmação de que ele de fato Que é o doutor, sim. E aquele lance de que todo mundo, no final, é a busca por casa, tipo, pro seu Todo lar. mundo volta pra Você casa quando tá com medo. Você sai, você tem suas aventuras, você tem outras casas, mas a primeira casa, por exemplo, todo mundo teve... Talvez não, porque tem muita gente nova escutando. Mas, por exemplo, quem tem mais de 20 e poucos, já tá na 20 e muitos, 30, já mudou várias vezes.
Mas a sua primeira casa, Thaís, a sua primeira casa, a que tem a primeira lembrança, não dá uma saudade? Se você pudesse, você não voltava lá um dia? Mas eu já tentei voltar várias vezes. Exato. Então esse lance é a busca. Por quê? Porque casa é o lugar mais seguro, cara. Pode ter os Sim. erros que for, pode estar ferrado como for, mas é o lugar mais seguro que você vai achar. É verdade. E qual é o lance do guerreiro? Ele tava com um momento nas costas, no saco, e um deserto fudidaço horrível com um celeiro todo quebrado no meio. E naquela época, no especial de 50 anos, a gente não sabia que celeiro era esse, a gente não sabia nem que lugar era aquele, né? E agora, a gente sabe O Mofá tá acrescentando. que é de forma boa, cara. Não. Por uma vez na vida não é tudo ruim, né? Não, olha aí, ele lá, tá fazendo olha lá. coisas muito boas, nosso amigo. Não fale assim de. Não fala fale assim assim do nosso amigo de Mofá. de Não fale Morph, de Steve, de né? Morph, de Steve, de de Steve. Steve, meu parceiro. Não fale isso dele. Mas, Não, mas de fato, Ana, ele tá fazendo ele muito tá bem. fazendo direito Essa- essa temporada. eu- Ele fez o curso de roteiro, você viu? Das É férias. por isso que tá dando certo agora. Não, mas assim, essa temporada tá sendo a melhor temporada, tá sendo a temporada do Capaldi e acima de tudo sendo a temporada do Mofá, porque ele tá escrevendo com ouro, cara. Essa é a melhor temporada do Mofá, sem dúvida. Sim. E ele aí, né, ele preencheu esse gapzinho, a gente sabe que esse celeiro, talvez não a primeira casa, né, mas é um lar do doutor, que ele se sentia seguro, porque ele teve medo. E alguém tirou o medo dele. E a própria coisa que deu o medo, deu a Tirou. coragem pra ele, tirou. E aí, Aquele diálogo da Clara é lindo. não, é um diálogo assim, de se escrever É lindo. e coachear e botar Já no tá quadro. no Tumblr, viu, gente? Os É. GIFs. Inclusive, entre no nosso... drrubrasil.tumblr.com. Exato. Entendeu? Então, assim, tem essa parte, é muito bonita, ela entra na tarde, sai, a tarde faz o barulho característico e o moleque levanta pra ver o que é. Isso talvez explique, porque é muito louco, né? Você pensar que antes dele pegar as tardes, ele já tinha escutado o barulho da tarde. Sim. E talvez por isso que ele goste do barulho da tarde. Porque a gente já descobriu também que esse barulho só tá lá porque ele deixa o freio puxado, tem uma Ele que zoeira go- lá. A River consegue Ele tirar. gosta do barulho, entendeu? Ele não tá. Porque é familiar pra ele. Sim. Esse barulho lembra a segurança que ele sentiu nessa noite. Lembra a casa, entendeu? Eu acho que tem a O que, ver. o que é bastante interessante também, se for considerar que o barulho, primeiro, era motor com freio puxado, e segundo, que ele não vê o que era. Então, ele não imagina só ele já velhinho, de repente ligar a chave. Fazer a então era conexão daqui. que Não, isso com é- certeza. No dia que. Aí, com certeza na minha cabeça, né? No dia que ele roubou, ele pegou a Susan pelo braço e entrou na tarde pra roubar e puxou o primeiro gatilho lá pra ela funcionar, que ele ouviu o barulho. Mas nunca mais- Ele já deve ter sacado, putz, eu tive alguma participação nisso. Aham. Alguma coisa ali eu fiz, eu vou fazer que eu mostrei pra mim mesmo esse barulho. Com certeza. Entendeu? E isso é o lance dele buscar sempre o que é familiar, o que é seguro pra ele. Sim. Claro, E entra aí- na tarde, já ruma pro final do episódio. Não, e ela implora pra que ele não veja onde eles estão. Onde é que a gente tá? Não vê. Eu fiquei com muita raiva nessa hora, porque eu queria eu ver também. Gallifrey escrito na telinha. Não, eu quero que o doutor saiba mais é que ele foi pra Gallifrey Ele mesmo. vai saber, então, aquele lance- Antes disso, Sim. tem a hora que ele acorda e ele fala a primeira frase que o Tom Baker fala. Sontaran sempre bagunçando com a linha do tempo da história humana. Sim, essa é a primeira fala que o Tom Baker fala no primeiro arco dele, que ele regenera em Robot. Que Na é o presença de terceiro Sarah vira o quarto. Jane e Brigadeiro, ambos já no céu, infelizmente. Pois é. Não, mas... Tom Baker ainda firmão. Sim, ainda garota ali. E hoje em dia... Que continua assim por bastante tempo. Ele vai regenerar, ele não vai morrer. Vai virar curador, né? Sim! Não, o que acontece é que isso aí foi muito o Capaldi falando, né, cara? Isso, se duvidar, nem tinha no roteiro, ele quis, posso falar isso? Deixa eu fazer um negócio? Ah, tá bom, faz aí. Aí, pum, fez, pô, ficou bom, hein, cara. Que bom que você fez esse workshop aí de 50 anos tinha essa porra. O quê? Né? O Capaldi socar essa fala. Eu Que acho fala? que do Sontara, a primeira fala do quarto. Isso não sim. tava no roteiro, cara. Coisa de fanboy. Isso não tava no roteiro, isso é o fanboy vazando ali pela orelha Não, dele. mas eu acho que o Moffat também colocaria isso. Porque ele já colocou referência ao segundo. Sim, mas... Tá tendo referências à essa série temporada clássica. tá muito cheia de referências, isso é muito gostoso de ver, essas referências internas da série. Não, é ótimo, que traz pro público novo curiosidades que a gente não Sim, saberia de outra eu forma. acho que, inclusive, talvez essa temporada, como uma das teorias é que ela seja uma quest for Gallifrey, eu acho que esse lance mesmo de recuperar a Gallifrey, recuperar esse gostinho de série clássica pra galera de agora, que só assistia moderna, se interessar, entendeu? E descobrir que Gallifrey não é também um bicho Não de um sete mito, cabeças, né? não é um mito, de que já existiram aventuras por lá. O doutor já foi presidente de Gallifrey, cara. Por 10 minutos, mas Ele sempre fugia, mas foi. ele era, entendeu? E que não é o... tão tabu, né? não é um Porque tabu. fica um pouco... A série moderna tratou muito o Gallifrey como
como tabu, porque o doutor era o último da espécie. Dá pra, É, acho que o dá pra Davis um colocou pouquinho a isso. recuperar. O Davis tentou fazer esse efeito super-homem, né? Que é o último filho de Krypton, ele era o último Senhor do Por Tempo. algum motivo o Davis inventou que Gallifrey não existe mais e ele se Então, tornou o último Senhor do Mas Tempo. esse é um erro, entre aspas, que não é bem um erro, é um recurso de roteiro pra tentar fazer o personagem ficar mais super. Por exemplo, de novo ao exemplo do Super-Homem. Super-Homem, por anos e anos a fio, foi o último filho de Krypton. Aí veio o Krypto, que era o cachorro. Aí ele era o último cachorro de Krypton, já não era a última coisa. Depois veio o Imperador Zod, que eram outros kryptonianos que tinham fugido. E aí veio começa Supergirl, também a que era a última aparecer. filha de Krypton. Depois Krypton toda descobriu que estava presa numa garrafa pelo Brainiac, que é muito parecido com Gallifrey, inclusive. Krypton estava encolhida É um dentro de um conceito universinho de bolsa. igual, é. Então assim, a mesma coisa. Foi lá, transformou o cara no último pra ele dar uma crescida, ficar mais super poderoso. Mas com o tempo isso meio que fica pastelão, fica chato. Tipo, porra, ele é o último, foda-se. E aí, o que tem? Não, é legal. O mesmo mistério que tem em tornar ele o último, tem em destornar ele o último. Eu acho que Fazer o vir Moffat- mais Time Lord. A partir aí do especial de 50 anos, ele vem tentando recuperar Gallifrey de volta pra história da E série. vem conseguindo. Né? É, também pra ter um novo ponto de apoio também, porque você não pode ficar esperando que os Daleks retornem o tempo inteiro, né? É, tem que ter outros vilões e outros Eu heróis acho, também. Eu acho que tem que desmistificar Gallifrey mesmo pra ter mais variedade de assuntos, de temáticas. É, porque uma coisa que o fã de Doctor Who gosta muito é, assim, tem os Daleks, tem os Cybermen, tem os Alto, tem os Sontara. Tem os Tem os vilões Silêncios, principais. os Angels. E aí vão tem se os criando modelos. vilões novos. Tipo, Weeping Angel, Silêncio, Slitheen, né? Tem os vilões novos, mas eu não sei se sou só eu. Mas eu gosto mais de ver os antigos do que... Tipo, eu não gosto quando ver um vilão novo. Tipo, esse é o cara de não sei o quê. depende. É um ou outro, entendeu? Depende. Mas o que você prefere? Ver um Dalek ou ver um vilão novo que você nunca viu? Depende do vilão, não. Não, Dalek sempre em primeiro lugar. pois é. Mas, por exemplo, eu não gosto do Cyberman. Não, tudo bem, o ponto é que eu sei que você não gosta de saber, você tem essa implicância com ele. porque ele Eu tem não sentimento. vejo graça. Olha isso, eles eu são não muito- vejo graça. Se eles tivessem coração, eles estariam Por exemplo, tristes. eu acho o conceito do silêncio muito mais legal do que o do Cyberman. Olha aí. Porém, o silêncio foi mal trabalhado. Sim, talvez a gente... Mas é legal essa coisa do silêncio ser algo que você... Esquece. que faz você esquecer. Aham. Porque isso é um conceito que dá pra ser bem trabalhado. Não foi, mas dá pra ser. Sim, mas o Então vai ponto... trazer de novo. Todos os tem vilões espaço podem ser pra trazer trazidos de de novo, e é isso que é exatamente no ponto que eu ia tocar agora, que é, trazendo o Gallifrey de volta, você traz uma gama gigante de heróis e vilões, porque Gallifrey, Sim. assim como toda a sociedade, ela no mundo, gente, em nenhum lugar na história existe só gente ruim. A Alemanha, na época do nazismo, ela não só tinha nazistas, ela tinha nem o que não Não, apoiava, tinha, entendeu? inclusive, vítimas A do Arábia nazismo. Saudita, esse lugar lá que tem homem bom até essas porra, não é uma nação inteira disso. Tem gente que é contra. E Gallifrey é a mesma coisa. É a verdade Não- que Gallifrey sempre foi retratada como em alguns livros eles são os vilões. Sim, eles, é porque é igual a sociedade Porque do mundo. o doutor é um renegado, ele fugiu de lá. Tem muita gente que queria ver ele, né? Preso ou morto, ou sei lá. E não, né? E nem sempre eles são amigáveis. Tem os amigáveis? Tem. Sim, então, esse é o que eu tô fazendo. Trazendo Tem a alguém- Romana. Tem vários. Tem o Drex. Tem o Drex, tem o Braxiatel, que é o irmão dele. Tem uma galera. Porém, Entendeu? por outro lado, também tem a Honey, também tem o tem o mestre. Rassilon, tem o O mestre. Rassilon é o cara mais em cima do muro, mais tucano ali, porque ele é verdade, não é tanto que ele é- bom quanto mal. É que ele não é... Ele não é contra o doutor, ele só tem desejo de ascender ao poder absoluto e onipotente. Não, Só. mas é aquele lance que o Rassilon, ele é muito, fazendo outro paralelo com o quadrinho, ele é um sinestro, cara. Ele é um vilão, mas ele não é ruim. O lance é que tem o caos. Ele não gosta do caos. Pra botar caos, pra tirar o caos, é só instaurar uma ordem absoluta. Ele quer só isso, ele quer botar tudo alinhado. Ele quer controlar. Ele quer controlar. Mas enfim, tem que trazer Gallifrey de volta. E esse já foi o segundo glimpse que a gente teve de Gallifrey depois do retorno de 2005, né? Que teve o especial, né? Que trouxe Gallifrey de volta com peso e tudo. Teve o The End of Teve, Time. teve só Rassilon 007, por aí vai. Mas agora trouxe ali, cara. Trouxe Gallifrey pré-fuga. Pré-Susan, pré-tudo. Cara, isso foi muito bom. Infância do doutor. Infância do doutor. Enfim, cena acaba, Clara entra na tarde, eles botam o Orson de volta onde tem que botar. Aí ela abraça o doutor, não se abraça, não gosta de abraço, pelo amor de Deus.
E aí, para com isso. É muito bom isso, né? Ele devolve Eu sou ela. contra abraços. Eu não faço É a essas antítese coisas. total do Matt Smith, que adorava abraçar, beijar, Nossa, beijar, pegar. loucura. Ficar pelado pra velha, fazer essas paradas. Beijava o Rory na boca, o Craig na boca. Essa verdade de indie. Mas aí ele pega, deixa a Clara no lugar lá pro Danny, tem aquele momentozinho de chipar na neve, ele se beija. Rola um beijinho. Rola um beijinho. Beijinho. Aí já corta de volta pra dentro da TARDIS e o doutor lá dentro e de novo pro moleque. Aí passa outra fala da Clara, né? Ela, não sei o que, sempre tem o medo, porque o medo te dá força, nananá. E aparece ela botando o bonequinho que um dia foi do Danny, E aí ela passou deu pro pro doutor. Orson, voltou pra Clara e ela entregou pro doutor ali. Bum, fechou o episódio, já tem o Acabou. Next Time. De um dos episódios, que agora a gente vai passar pra parte das nossas notas desse episódio, Listen. Mas esse próximo episódio, talvez não seja tão bom quanto, mas ele vai ter ali um segundinho que vai jogar o episódio É, na literalmente um puta segundo. que pariu, Mas cara. não é nem segundo, acho que é milionésimo. Não, eu não sei, que aparece, a gente vai ver que o próximo episódio se passa num banco, né? Banco maluco no espaço, Gringotts da vida. Como é que chama? É um nome complicadão, que eu não lembro agora, que depois a gente vê. Mas... Time Heist. Não, Time Heist é episódio, né? É o mas nome do episódio, Time Sim, Heist. mas o banco tem outro nome. Ah, é um nome é? estranhão. Ah, muito difícil. Mas aí ele tem ali, aqui tem as pessoas mais perigosas do mundo. É um banco, mas tem bandido, é um banco meio prisão, sei lá. Sei lá. E aí ele aparece uma tela assim, trrr, mostrando todo o arquivo, né, dos detentos, né? E aí tem Slivin, mostra os crionitos, né? Os bichos lá do primeiro doutor. Esqueci o nome. São personagens da época do primeiro doutor. E aí aparece o Capitão John, que é o James Masters, que é o Spike de Buffy. E é o Capitão John de Torchwood, né? Sim. Que é ator incrível, não inglês, com sotaque inglês. Incrível. E aparece Absolom Daak, cara. Antes de Capitão Jack River Song, a gente tinha Absolom fucking Daak. O matador de Daleks com nada mais do que uma motosserra e um rabo de cavalo, cara. Era isso que a gente tinha ali, cara. E é assim que ele matava Daleks. Ele não usava o rabo de cavalo pra matar o Dalek. Aí eu não sei. Que fique Absolom claro. faz o que ele quiser, cara. Mas, enfim, eu surtei nesse segundinho. Nossa, semana que vem vai ser foda. Mas, vamos às nossas notas. Sou um cavaleiro. Thaís Alves. Sua nota de Tá bom. 0 a 10 pra esse episódio Listen. O que você escutou nesse episódio? Qual nota você vai fazer as pessoas escutarem aqui? Então, é engraçado, porque nos episódios anteriores, eu vou confessar que eu nem lembro quais são as minhas notas. Alguém Mas eu escolhe de sempre fiquei entre nota sim, nota... Tipo, pensando nos décimos e tal. Professor chato, né? No, que conta no décimo. meio dessa semana, conforme vieram teasers e os vídeos, as imagens que a gente sempre divulga, eu falei, eu vou dar nota 10 pra essa porra desse episódio. E eu vou além. É 12, cara. É 12, é É Capaldi. 12 de na Capaldi, cabeça, cara. maluco. E digo mais, se fosse presidente eu votava 12. Tomara que não exista um candidato Olha, a a gente não 12. tá apoiando nada. Mas, não, nota 12, cara. Nota Melhor 12. episódio da temporada. De 10 a 12. Olha aí que maravilha. Não, melhor episódio da temporada. Ótimo, melhor episódio até agora da temporada. Muito bem. Ana Rafton, nossa colaboradora, nossa amiga, nossa convidada, que espero que apareça outras vezes. De 0 a 10, ou de 0 a nota que você quiser, qual sua nota pra Alissa e o porquê pra não ganhar 1000 pontos? Tá certo. Olha, eu vou ser a chata. Eu não vou dar um 10 por motivo simples. Não viu essa temporada ainda. Pode ser que apareça alguma coisa. não, sim. Ainda tá interessante enquanto. E eu não gostei de uma coisa. Ninguém me xinga. Mas essa história do doutor e a Clara, assim, senta. Essa coisa Chega da uma- bronquinha. Dessa boss ia dar um tempo. Ela tá meio boss. Como é que é o nome que estão dando pra ela? Clara Boss. Não, é... Clara Boswell. É Boswell, é. Então ainda fica um 9,5 indo para 10, mas quando eu terminar o resto da temporada eu volto a nota, ver se Aí a gente vai pra conversa. 10 ou não. Entendi. Então tem esse engasgo aí por causa da Clara Boss. Ok, 9,5 é uma boa nota. Se eu não me engano foi o que eu dei pro último episódio. Do Robert É, O'Shea. mas com direito à revisão quando acabar a temporada. Quando a gente for gravar o podcast do finale, a gente vai refazer todas as nossas notas, a gente chama você vai gravar o finale com a gente? Tá convidada já? Tá convidada, hein? Maravilha. Fred Pavão, quero saber de você a nota desse Minha episódio. nota, o que acontece? É o que eu falei no começo do podcast. Eu acho que eu vou ter que começar, vou ter que fazer uma. Eu não sei se é ratificação ou retificação, qual é o conceito? É retificar. Ratificar o quê?
Retificar. Tá, mas ratificar o quê? É concordar, assinar e fazer. Ah, não, eu quero retificar, eu quero dar aquele... Porque eu dei notas muito altas, eu tava aquele professor relaxado, um professor que chega... bonzinho. Tá bonzinho. Acho que os outros episódios, vocês diminuem um ponto de cada episódio que eu dei aí, porque esse episódio... Eu ia dar 12, tá pensando, mas você já pegou isso, né? Eu não quero ser repetitivo. Mas eu dou aquele 10, aquele 12, eu dou o que você quiser de nota, cara, porque esse episódio é sensacional. Porém, eu já adianto que pelo segundinho que vai ter no Time Heist da semana que vem, Time Heist já vai ter uma nota maior. Calma que você ainda não assistiu. Pode ser episódio de merda, o que eu acho que não vai acontecer, porque essa temporada tem episódios bons até agora, mas esse episódio levou nota máxima, levou Capaldi. É 12 na cabeça, tô contigo. Total, cara. É 12 total. É nóis. Cara, episódio Casal excelente. 12. Casal 12, porque casal 20, só não sei. Não, tá, vai 12, tá. ficar complicado. Mas entendeu? Mofá, tá de parabéns, cara. Eu acho. Todo mundo fala que o melhor episódio que o Mofá escreveu foi Blink, não sei o que. Cara, Que melhor Blink, cacete, episódio listen. que o Capaldi escreveu, desconsiderando o especial de 50 anos. Capaldi não, Mofá. O Mofá escreveu, tirando o especial de 50 anos. Lição total, tem tudo que a gente precisa, tem clima de terror, tem viagem no tempo, estilo Máquina do Tempo de Volta ao Futuro, tem Wibbly Wobbly, estilo Blink, tem Doutor Criança, Tem tem Gallifrey, Olha, tem o Planeta você Rosa. citou tudo isso aí, não precisa. Só Gallifrey. E pausa também. Tem um cartaz do Radio Times com a tipografia do Led Zeppelin. Sim! Se alguém pegou a referência, né? Né? The Song Remains the Same, dá uma fuçada aí na letra pra ver se a minha teoria é muito maluca Né? Não, mas em eu relação vi com a tipografia. né? Não, a música, o cara checar essa letra e ver se não bate muito com a ideia do Eterno episódio. Retorno da Clara. Ah, Mas a sim. tipografia do cartaz da Radio Times é a tipografia usada pelo Led Zeppelin pra álbum. Muito Então, legal. Essa muito temporada legal. a gente tá vendo que a BBC não tá liberando muita imagem oficial, né? Nenhuma, pra falar a verdade, de pôster não, só de imagem do episódio. E a Radio Não, Times... ela tem imagem de divulgação. Sim, mas é porque, por exemplo, a última temporada do Matt Smith, cada episódio tinha um não era posterzinho. pôster. Esse episódio Era não tem. pôster. Essa temporada não tá tendo. temporada não tá tendo. O que tá tendo? A Radio Times tá fazendo esses posters meio vintage. E É. todo pôster é uma referência a alguma coisa. A gente teve Metrópolis, o né, do na último, semana né? passada. Na verdade, depois, a primeira vista é Metrópolis, né? E é mesmo, porque a tipografia é igual de Metrópolis, o estilo é igual a Metrópolis, e o robô é muito parecido com o Der Golem, que é outro filme alemão da época. E essa tá com a tipografia do Led Zeppelin, Pink Floyd não, Led Zeppelin. Então, assim, qual será a próxima, né, cara? Tá gostoso a espera. É engraçado que o LM, né, o seu esposo aí que assistiu com a gente, ele falou que há muito tempo ele não estava tendo essa experiência de esperar a semana virar para ver o episódio com ansiedade. E tudo tá sendo assim. Esperar o sábado tá sendo legal, ou se a pessoa vê na BBC HD, esperar a quarta tá sendo legal, talvez esperar algumas- o pôster, tudo tá sendo legal, cara. Talvez algumas pessoas não entendam muito bem esse sentimento, porque, por exemplo, né, já falamos 80 mil vezes aqui, vamos continuar falando, que nós não gostávamos muito da era Matt Smith. A gente assistia, a gente gostava, Porque tem que assistir, né? ainda era Doctor Who, mas assim, quando você não gosta do Doutor, você não espera com tanta ansiedade. Agora, quando você gosta do Doutor, tá vendo que tá valendo a pena, tá gostando, tá curtindo, cara, é muito gostoso esperar. Porque, querendo ou não, é o que faz a empolgação pro fim de semana. E quem começou a ver na era Matt Smith e sempre ficou empolgado pelo Matt Smith, não sabe o que é não estar empolgado. E estar empolgado de novo é maravilhoso, cara. Sim. E olha, agora a Ana deu uma procurada aqui rápida na internet e ela pegou a letra da música. Que música é que essa? é o The Song Remains the Same. De Song of the Led Same, Zeppelin. que o começo dela fala I had a dream, a crazy dream, anything I want to know, any place I need to go. O que é esse episódio? Não Tem é... até o Listen aqui, ó. Sim. Cadê? Hear my song, people. Didn't you People listen? won't listen now, sing along. You don't know what you're missing now. Então, não é exatamente esse episódio, é o sonho, a busca pelo medo que ele tinha por causa do sonho, o listen, cara, Tem tudo a ver. sensacional, palmas, Ana, por ter pescado essa referência. Posso estar errada, mas como a tipografia do cartaz é Led Zeppelin, então A referência a faz sentido. primeira ligação foi essa que ele falar de sonhos, etc. A primeira ligação que eu tive foi isso. Olha, muito bom. A pesquisar mais quando eu estiver um pouquinho mais acordada, mas a pesquisar. Mas Essa música... Quem é fã, A gente vai colocar ali.
Sim, essa música, como vocês sabem, né, nosso podcast é um podcast especial, não é um podcast que tem só trilha sonora de Doctor Who, não tem. Tem sempre o easter eggzinho que é a nossa trilha sonora, que a gente sempre bota aqui pra vocês verem qual é. A dessa semana foi tematizada com Lisa, não tinha essa música, mas vai entrar. Vou botar essa música de Pink Floyd, não, de Led Zeppelin. Pelo amor de eu Deus, confundo, não eu confunde. confundo muito, eu gosto É das por duas. causa do Danny Pink. É verdade, caraca, pode ser. Pink Floyd, Olha Danny aí. Pink. Mas enfim, esse foi o nosso review de Listen, o quarto episódio da temporada, que ganhou aí 12 de 10, 13 de 10, 20 de 10, se for preciso. E você que gostou também desse episódio ou não gostou, que eu acho muito difícil, acho muito difícil. Se você não gostou desse episódio, você não precisa nem mandar e-mail pra gente. Não, mentira. Mande e-mail que a gente quer, que a gente quer saber a sua versão da coisa, porque é muito louco isso. O último episódio a gente gostou pra caramba, a gente pensou que ia ser unânime, todo mundo gostar, e ficou bem dividido. A gente recebeu bastantes e-mails falando que não gostou, bastante comentário no grupo, no Facebook, no site que não gostou. E se a pessoa que está ouvindo a gente agora, nosso telespectador já semanal, já é um seguidor ávido, já baixou o aplicativo, já está com tudo assinado, se ele quiser mandar um e-mail pro Dr. Who Brasil, quiser mandar aquela cartinha gostosa, aquela que a gente pega o negócio do Sulfabril, fica sacudindo para pegar e escolhe a carta dele, qual é a caixa eletrônica que ele vai ter que mandar, qual o e-mail, qual é que ele vai ter que mandar pra gente? Então, peraí, isso Fabro não, pode ser da Xuxa também. Pode ser da Xuxa? Eu gostava do Eu gostava quando a Trapalhões. Xuxa mandava, Mas jogava qual era pra da cima. Xuxa? Era Da Fabril? Xuxa também, não. Você mandava cartinha pra Xuxa. Era o mesmo esquema, aquele monte de carta e você... Ela jogava Cara, pra da cima. Fabril. Eu tinha certeza que ele ia pegar minha Cara, carta. te falar que eu também sempre achava isso. Não, era ela nunca isso pegou minha carta. e que eu ia conseguir jogar o joguinho do Hugo no telefone, cara. Eu não conseguia. Eu Trauma achava de que eu infância. era uma das poucas crianças no mundo. Pois é, a gente sempre acha isso, né? How Que- cute. né, ainda mais anos 80 e 90, né? Que Não. né, vamos fazer filho, não tinha internet, era uma coisa louca. Mas se a pessoa quiser mandar a cartinha do Sulfabril eletrônica pra gente, qual e-mail que ela usa, tá isso. podcast@drbrasil.com.br. E se ela for essa pessoa que é uma pessoa que gosta de perguntar, que nem o Capaldi, sempre tem uma pergunta pra fazer, qual é a rede social que ela vai fazer, qual é o website que ela vai entrar na rede aí pra mandar a perguntinha pra gente da semana. esc.fm/drbrasil. E se ela quiser ver a foto aqui da família Dr. Brasil, essas pessoas que a gente gosta tanto, que vocês já estão ouvindo, já tem gente querendo parar a gente na rua, pedir autógrafo, uma maravilha. Qual a rede social que a pessoa tem que seguir? Qual é o gram que ela tem que seguir? É o instagram.com/drbrasil. Instagram.com/Dr. Brasil. E o pio, sempre tem o piozinho, o barulhinho. O bichinho que faz o barulho na porta da janela, na entrada na janela assim de manhã, quando o sol tá raiando. Qual é o pio, qual o tweet que a pessoa tem que mandar? twitter.com/drbrasil. E que mais que tem? Ah, se a rede social do nosso amigo Mark Zuckerberg, maluco, rico pra caramba. Qual é o Facebook do Dr. Who Brasil? facebook.com/drbrasil. São muitas redes sociais que estão cada vez mais confuso. Se a pessoa quiser baixar o app pra receber tudo em primeira mão, de novo, qual o site que ela tem que entrar pra baixar o app exclusivo do Dr. Who Brasil, primeiro site do Brasil que tem um aplicativo, primeiro site do Dr. Who do Brasil que tem um aplicativo. app.vc/drbrasil. O link tá aqui porque é uma URL muito confusa. E eu acho que não tem mais nenhum. Não. Tumblr! A gente sempre quer do Tumblr. Não esquece. É que eu não gosto do Tumblr. Vou te falar, eu tô mexendo bastante no Tumblr agora, então é legal. Sim, temos pessoas mexendo no Tumblr, ele tá ativo, apesar de eu não encostar nessa terra maluca de gente louca. Mas qual é o Tumblr do Dr. Who Brasil? drbrasil.tumblr.com. Temos alguma rede social? Agora acabou, Agora eu acabou? acho. Tem certeza? Talvez. Até o momento. Vocês são pessoas internadas aí, da internet, vocês ouvintes. Se tem uma rede social que a gente não tá dentro, o Google Plus! Google Plus! Meu Deus, o Google Plus! O Google Plus, qual é o nosso Google Plus? É aquela URL louca mais Dr. Então, Brasil. Brasil, a gente vai botar o link aqui também para que as poucas 5 pessoas que usam o Google Plus. Mas é isso, entre em contato com a gente, manda seus e-mails, manda suas perguntas, manda seus pluses, manda o que você quiser. A gente vai fazer uma caixa postal para vocês mandarem carta de verdade pra gente jogar pra cima. Até semana que vem com Time Heist, esperem a Absalão da AC. E é isso aí, cuidado que tem debaixo da cama. Boa Segura noite. esses soldadinhos, boa noite. Boa noite. Não pensa no capeta que ele aparece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Well, that's the end of my story. But before I leave, I want to say goodbye. And just then we came to the end of this record.